Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Futebol Mais Debate, aqui pela TV Mais ABC, contando sempre com a sua participação, com a sua audiência e recebendo convidados especiais. Hoje nós vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, quiçá 2 minutos e meio, e no restante, nos 90 minutos restantes do programa, claro, a pauta será Palmeiras. Evidentemente, porque nós estamos aqui com figuras que conhecem muito sobre o futebol, em especial a história do Palmeiras, como, por exemplo, o nosso parceiro de toda segunda-feira. De vez em quando ele dá uma falhada. A gente precisa entender direito o que está acontecendo, mas hoje ele não falhou, não. Hoje ele está aqui, garantiu presença para falar muito do Verdão, que poderia ser o México hoje, mas não é o caso, né, México. Mas o Carlos Carreiras está aqui conosco nesta segunda-feira para o seu boa noite inicial aos nossos telespectadores. Tudo bem, Carreiras? Boa noite, Frank. Boa noite, Marcelo. Olha só, claro, vamos falar de verde, sim. Verde realmente não é uma cor que tem a ver com o campeão do mundo, né? Hoje né, perdeu o México também, já é a 5ª seleção de verde e branco que sai da Copa. É coincidência, mas né, o Messi joga de chuteira verde, sai da Copa, pô, realmente essa cor não tem a ver com o Mundial. Mas hoje terei o prazer aqui, né, de estar ao lado do meu amigo Marcelinho Carioca, um baita de um prazer aqui com a gente. E vamos falar bastante aqui de seleção brasileira e, claro, de Corinthians, né? Viu como ele dá aquela atravessada tradicional, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem alguma seleção alvinegra disputando a Copa? Mas foi só uma pergunta, fica aí para en passant, assim, né? Por cima. Agora, o único confronto de verde contra preto e branco que nós tivemos lá, o verde venceu, né? Foi 1-0 para o México contra a Alemanha na primeira rodada. Aí levou o quê? Não, só para lembrar, só tô lembrando, só para entrar na piada, pô. Aí brinca com você não quer. O negócio é o seguinte, gente, o Brasil venceu a seleção do México por 2-0, está classificado às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Na sexta-feira, em Kazan, às 3 da tarde, vai enfrentar a seleção da Bélgica, que tomou um sufoco danado hoje do Japão, hein? Ô, Japão, a gente até que torce, mas não teve jeito. O Japão abriu 2-0, permitiu o empate e no último lance do jogo a virada da seleção da Bélgica. Então nós teremos Brasil e Bélgica em uma partida das quartas de final. Para falar muito de Copa do Mundo, para falar muito de seleção brasileira, para falar muito de futebol, um convidado para lá de especial nesta segunda-feira. Evidentemente que você já sabe quem é, afinal de contas o Carlos Carreiras já o apresentou, mas oficialmente o nosso boa noite e a nossa satisfação em receber aqui no Futebol Mais Debate desta segunda-feira o pé de anjo, o camisa 7 da história do Corinthians, Marcelinho Carioca, ele que também vestiu a amarelinha do Brasil. Prazer, uma honra recebê-lo. Meu companheiro jornalista Marcelinho Carioca, como é que vai? Boa noite, Frank, boa noite, todo mundo está ligado aqui com a gente na TV Mais, na ABC. Carreira, meu querido, grande amigo. Eu vou dar só os números para você aqui, Frank. Cássio, Fagner, Paulinho, Renato Augusto, Silvinho, Tite e Fábio Macerigian. Então, acho que não tem uma seleção. Tem o Edu Gaspar também. Você esqueceu do Edu Gaspar? Você colocou aí o Kleber Xavier? Mas você... Não, o Kleber Xavier não tem assim. Você colocou aí o... Não, mas como você perguntou se tinha alguma seleção alvinegra, aí tá aqui, formada aqui, acho que é alguma coincidência. Mas se vestisse a camisa do Corinthians, a gente não... Prazer estar aqui com vocês. Não 100%. Prazer estar aqui com vocês. A brincadeira é sempre válida, já vi que hoje eu estou ferrado. Tá ferrado. Agora... É o seguinte, gente, antes da gente falar do jogo da seleção brasileira, esmiuçar um pouquinho mais o que foi Brasil 2, México 0, falar um pouquinho do crescimento do Neymar, da própria seleção brasileira na Copa do Mundo, falar dessa Bélgica que será o próximo adversário do Brasil. É claro, nós vamos também convidar você a participar conosco do Futebol Mais Debate de hoje, convidando você a participar dos nossos sorteios da noite. Tem música aí do Canal 100? Tem, não tem? Tem. Ô, Frank, essa é a música que anuncia os prêmios da noite, Marcelo. Eu sei, mas um detalhe que eu quero falar aqui, ó, para todos vocês. O Frank, o cara é bom mesmo. Porque o cara tá apresentando tudo sem o TP. Então aqui tá na cabeça do cara, né? Então nós temos que elogiar. Eu sei que tem um corintiano aqui na direita, outro corintiano na esquerda, pressão total. Mas nós temos que levantar a bola pro cara. Porque o cara fazer essa dicção oratória sem o TP, o cara tem que ser bom. Viu, aí Gabriel? Acontece o seguinte, ô Marcelinho, a gente tem que saber jogar sob pressão, né? Então vamos lá, ó. Hoje tem um jantar agora com TP, hein? Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, lá do Simon.
João, nosso amigo lá em São Caetano do Sul. Grande corintiano, fã número 1 do Marcelinho Carioca. Adoro o Marcelinho. Eu falo os prêmios, você fala os times aí dos nossos parceiros. Um jantar para 2 pessoas lá na Costelaria Berlim, a melhor do ABC, quiçá do Brasil. Aliás, a Berlim, que nosso querido Daniel, que ele não... É inesquecível os gols que o Marcelinho fazia no time dele, no caso o São Paulo, freguesaço. Tem também um rodízio de pizza lá na Pizzaria Trípoli, do nosso amigo Gugu, sempre preocupado com o Corinthians. Não sei por quê. Por quê, cara? Acabamos de vir da Trípoli, o Marcelinho fez uma baita de uma festa, ela foi muito bacana. Imagina. O Gugu, infelizmente, não estava lá, né? Mas deixa um abraço para ele. Eu perdi essa por conta do metrô. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, em São Bernardo. Esse sim, um grande corintiano, Aloysio, corintianaço também. Grande Aloysio. Uma coxa de casal dos nossos amigos lá da Politex. Isso, da família, olha só, do Nelson. E olha, o Nelson é um grande palmeirense, mas é muito fã do Marcelinho Carioca. Ele adora o Marcelinho Carioca. Ele falou assim que teria que ter jogado no Palmeiras, ele fica muito bravo. Não jogou no Palmeiras, mas jogou no Santo André e jogou muito bem, diga-se de passagem. Muito. Aliás, Santo André de Marcelinho Carioca, a única equipe da Série B do Campeonato Brasileiro que não foi derrotado pelo Corinthians em 2008. Tô certo ou tô errado? Com certeza, e pé de anjo cravando, fazendo gol de cabeça. Fez o gol de empate, fez o gol de empate aqui no Brunão, 1-1. É que no jogo da volta lá no Pacaembu, o Williams fez 2 gols, o volante, né? Não, o Osni fez o gol. Não, o Williams fez 2 gols, depois o Corinthians empatou, 2-2. Não, o Osni fez o gol, eu bati escanteio, o Osni fez o gol de cabeça. E que centroavante. Você estava quando o Williams fez 2 gols? Não, eu já não estava. Então, acho que foi no Brasileiro, então, do ano seguinte. Abriu 2-0 e depois o Corinthians empatou. Sim, do Brasileiro, sim. Mas, enfim, na Série B, só o Santo André, naquele ano, não perdeu para o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem também na nossa bolsa de prêmios uma camisa exclusiva, um modelo exclusivo para a Copa do Mundo, para você torcer para o Brasil, uma gentileza da boutique Que Shows. Olha lá, que beleza. Beleza, camisa. O Carreiras, ele sempre chama atenção para o estádio. Não sei se você está reconhecendo. Olha o estádio. Mandar um abraço para o Molines. Grande corintiano. Forte abraço, Molines. Obrigado aí pelo apoio. E assim, obrigado a todos os nossos parceiros. E aí é o seguinte, para concorrer, contato@tvmaisabc.com.br. Você participa também através do Facebook, facebook.com/tvmaisabc. Nós estamos transmitindo neste momento também pelo Facebook, tá bom? Valendo a partir de agora a sua participação, enviando perguntas para mim, para o Carreiras e, é claro, evidentemente, para o Marcelinho Pé de Anjo, o Marcelinho Carioca, e também para você concorrer aos prêmios desta noite. Isto posto, vamos à Copa do Mundo da Rússia de 2018. Conexão agora Santo André-Moscou. Vamos falar de Copa do Mundo, começando, é claro, com o jogo da seleção brasileira. Depois a gente passa pelas outras partidas de quartas de final que já estão definidas. O Brasil hoje, jogando em Samara, fez 2-0 para cima da seleção do México. Um primeiro tempo em que o México propôs até o jogo um pouquinho mais do que a seleção, pelo menos nos 20, 25 minutos iniciais. Depois o Brasil começou a tomar conta do jogo, voltou para um segundo tempo de uma forma muito mais insinuante, com o Neymar muito mais atuante, muito mais coletivo, trabalhando mais para a seleção brasileira, assumindo sim responsabilidade, coisa que muita gente cobrava, porque ele tem que assumir, e ele foi lá e hoje ele assumiu, conduziu a seleção à vitória com um gol e uma assistência, o William recuperando o bom futebol, voltou a ser aquele William que a gente conhecia aqui de Ribeirão Pires, certo? Que foi lá para o Timão ser formado no Terrão. Fez uma boa... Ele não sabe de nada. Daqui a pouco eu vou mostrar de onde veio o William. Fez uma boa partida, então, o William. O Gabriel Jesus ainda não brilhou como atacante, mas... taticamente... Não, mais um que vai falar isso, eu não tô taticamente tem sido importante para o técnico Tite. Olha, depois que o Brasil estava vencendo por 1-0, ele estava marcando na segunda linha, na linha de volante. Não, eu não tô ouvindo isso. Tanto que o Tite mudou o esquema e falou isso na entrevista coletiva, que ele ficou ali em 2 linhas e o Gabriel abriu pela ponta para auxiliar na marcação. Ótimo, agora, se você quer ignorar até o Tite, é problema seu, não, amigão. É lógico que eu vou ignorar. E outra coisa, quando eu te perguntar alguma coisa, você responde. Por enquanto, eu estou explanando a respeito
dentro do jogo. Estou introduzindo. Tem um cartão amarelo e vermelho aí? Introdução do jogo para chamar o debate. Tem um cartãozinho amarelo e vermelho aí para eu poder... Tá puxando o saco vai ficar falando sozinho. Marcelinho. Tem um cartão vermelho e amarelo aí para eu poder já advertir. Marcelinho, olha, imagina na tua época você fala pro Luizão marcar o lateral, Marcelinho. Fala aí, Marcelinho. Ô, Luizão, tu vai marcar o lateral aí porque é o seguinte, eu preciso correr. E aí, Marcelinho? Não, mas eu vou te falar uma coisa, Carreira. A aplicação tática e o atleta, quando ele vê que ele não está bem, a única coisa que ele tem a fazer é voltar para marcar para poder compensar. Aí o Gabriel Jesus, ele voltando ali para poder recompor, porque a batatinha dele já estava assando. 4 jogos sem nenhum golzinho, aí eu vi até uma declaração hoje do Silvinho, não, mas está compondo aquilo. Mas ele é o 9. É o 9 que tem que cravar, que tem que fazer gol. Se nós remetemos em 82, certo? Né, que passava o jogo todinho, o Serginho Chulapa não fazia os gols, foi fazer o gol contra a Argentina no 3-1, que aí ficou aliviado, mas mesmo assim a pressão em cima dele. Mas, ó, eu vi um Brasil... Tostão em 70 fez 2 gols jogando com a 9. 2? Durante a Copa toda. Mas ele tinha mas ele não era aquele típico centroavante, né? Mas, assim, só que a seleção de 70 é uma exceção, né? A seleção de 70 precisava compor 11. Você joga, então você vai jogar. Precisava compor 11, exatamente, precisava compor 11. Agora, o Gabriel Jesus é um jogador de a média de quase meio gol por jogo. Ou seja, ele devia estar com no mínimo 2 golzinhos aí. Ele está atrasado. No mínimo 2 golzinhos. E assim, ele está sem confiança, desculpa, Carreira, ele está sem confiança, ele não está bem, tanto que no gol... que o Felipe Coutinho fez contra a Sérvia, que o lançamento do Marcelo, o Firmino, ele ajeita a bola e ele ia dominar a bola, ele não foi dar o passe pro Felipe Coutinho. Ele errou o domínio e ela passou. Exatamente, então ele demonstra que está totalmente sem confiança. Numa outra bola lançada pelo Felipe Coutinho, que ele ficou mano a mano com o zagueiro, ele não sabia se driblava ou passava a bola. Não só ele, quanto... No gol do Neymar hoje, sim, ó, se o Neymar não só tá ele, ali, não só ele quanto o Paulinho, os dois não estão bem tecnicamente, estão sem confiança, apesar de o Paulinho ter feito o gol contra a Sérvia, mas não está bem. Tanto que o Tite ele está sempre tirando esses atletas. Em termos da equipe, eu vi o Brasil hoje, ele estava sendo pressionado totalmente pelo México, até 20, 25 minutos. E depois daquele drible que o Neymar dá na esquerda, tirando os dois zagueiros, aquilo, creio que contagiou a seleção. E eu fiquei muito feliz, não foi nem pelo gol do Neymar, pelo drible, mas eu fiquei muito feliz, foi com a atuação do Williams. Porque o que massacraram ele... Ele estava nesse grupo de jogadores que vinham sendo combatidos porque não tinha até hoje, né? Apresentado aquilo que se esperava dele. Mas o legal de tudo, né, Frank? A personalidade dele, o arranque, o drible dele, ir pra cima, ele mudou o jogo. Eu tenho certeza que com essa atuação vai dar moral para ele, envergadura e musculatura, para ele chegar e falar assim, ó, tanto ele quanto o Felipe Coutinho ou o Gabriel Jesus, falar assim, gente, a gente não depende só do Neymar, a gente sabe fazer. Nós temos garrafa vazia para vender, porque fica muito na autodependência, né? O Neymar vai driblar? Agora, Marcelo, o melhor homem em campo hoje foi o William. Totalmente. E da onde surgiu o William, você sabe? Sei que o William, a família dele é daqui de Ribeirão e ele foi formado lá no Corinthians. Então vamos ouvir aí um recado do William para mostrar para o Frank Forte de onde surgiu o William. Alô pessoal, aqui é o William do Chelsea da Seleção Brasileira. Eu também fiz parte da escolinha do Marcelinho Carioca. Aí, ó. Precisa falar mais alguma coisa? Não, e primeira mão isso, né? Primeira maravilha. Mão, nunca foi passado em TV nenhuma. Ele mandou pra gente, porque eu tenho o Instituto Marcelinho Carioca, né, que faz um trabalho no contraturno escolar com várias modalidades esportivas, não só modalidade esportiva, mas o empreendedorismo, integração da família, cobrança dos estudos, a interface com os pais. E o Williams, ele foi um braço nosso, né, do Instituto, que é a Escola de Bola do Marcelinho, aqui em Santo André. Então o Williams saiu de Santo André, o Lucas saiu de Diadema, Davi Luiz... Lucas Moura, que está no Liverpool. O Davi Luiz, do Chelsea, ele saiu, né, de Interlagos. Mas, apesar de morar em Diadema. Morar em Diadema, ele saiu de Interlagos. Então, eu fiquei feliz porque não venceram por causa do Instituto Marcelinho Carioca. Eles venceram pelo talento deles, mas nós fomos um instrumento para não deixar essas crianças ociosas. Só para falar 3, viu, pessoal? Só 3. E tem um pedacinho do Dedé também. Eu acho que o mais importante disso é o jogador com o status que tem hoje o William, não se esquecer disso, entendeu?
ter a gratidão de vir a público exatamente. E falar, e lembrar disso, entendeu? Eu que é o mais fico muito importante. honrado e muito feliz, porque o trabalho sempre foi muito bem feito e sério. E assim, a preocupação não era Você sabe que o pai do William quebrou São Jorge, né? Você sabe dessa história? Não. Tem uma procissão de São Jorge todo ano lá no Corinthians, né? E uma vez o pai do William levando o São Jorge no andor, deixou São Jorge cair e quebrou São Jorge. Então, mas a preocupação a preocupação não era nem informar o atleta profissional de futebol, mas sim informar o cidadão que, né, saiba defender seus direitos e interesses pela sociedade. Aliás, outro fator importante, quer dizer, o William mandar um abraço até para a família, porque ele Severino. É de Ribeirão Pires. Ele é de Ribeirão Pires, aqui da região do Grande ABC, né, que está lá na Copa. Tinha uma ligação muito forte com a mãe dele, né? Conversei assim, reiteradas vezes com a mãe dele antes dela falecer, né? E eles tinham uma ligação muito forte, um negócio muito bacana. E ela sempre falava disso, da dificuldade que eles tinham de sair de Ribeirão, com o trem para ir lá na Zona Leste para o treinamento. Mas moram lá até hoje, né? Isso é bacana também. E legal, porque assim, o Instituto ele sempre fazia os amistosos com os grandes clubes, né? E aí foi nesse treinamento, aí pessoal... eu fico feliz porque ele realmente venceu pelo talento dele, né, pela base familiar, e isso deixa a gente feliz. E vindo um recado desse, muito bem lembrado por você, Carreira, e por você, Frank, a gratidão não tem preço, né? Então isso deixa a gente extremamente muito feliz. E para o pessoal também que está em casa, tem um outro jogador na Rússia, assim, que está também assim, muito, em uma exposição talvez maior ainda, né? Que aqui do Grande ABC, que é de São Caetano, que é o lateral da Rússia, né? Naturalizado. O Mário Fernandes. O Mário Fernandes. Mário Fernandes, que sempre foi um jogador assim, de nível de seleção, mesmo quando atuava aqui no Brasil. Ele é nascido em São Caetano. O pessoal lembra normalmente do Mário Fernandes pela passagem dele pelo Grêmio, né? Que foi de onde ele saiu para a Europa. E reiteradas vezes, comissões técnicas da seleção brasileira pensaram em convocar o Mário Fernandes, né? Mas o Mário Fernandes ele tinha alguns problemas assim, disciplinares, na realidade, né? Com relação assim, à equipe do Grêmio. E sempre dava algum buchicho e ele acabou indo para a Rússia. Aí lá na Rússia começou essa questão dele poder representar também a seleção russa, e aí o Brasil acabou não convocando, as comissões técnicas abriram mão de convocá-lo e ele está brilhando lá na Rússia também. Eu particularmente, assim, eu sinto orgulho de ver um rapaz como ele que saiu daqui e falou, olha... E o mundo, né? A seleção não me convocou, pô, então eu vou tentar aqui e está dando certo. Eu não vejo problemas, não. E como o Roger que estava aqui antes, né? Polonês, né? Jogou a Eurocopa. Cara, o cara tá na seleção de outro país. Ele queria estar na seleção brasileira, mas está na seleção da Rússia. O mundo inteiro tá vendo o cara sendo reconhecido, realizado. E isso é de grande valia, cara. Marcelinho, por exemplo, só escolheu jogar na seleção do Corinthians. Agora, eu só... Não, acho que se eu tivesse jogado, acho que no Shakhtar Donetsk eu estaria na seleção, cara. E tem só dá uma afinetada. E tem muito jogador que sai do Brasil, eles falam assim, vai para a Ucrânia. Para onde você vai? Vai para o Dinamo ou para o Shakhtar? Vou para o Dinamo. Então... Tudo bem, vai para lá. Por que? E se eu fosse pro Shakhtar? Não, você estava na seleção. Pô, tá chegando... Nossa audiência aqui do Facebook tá monstro aqui, ó. Mandar um abraço aqui, ó. Pro seu Ademir Plaza, pro Guga Mendonça. Ademir Plaza é o pai do Gabriel Plaza. Exatamente. Seu grande Ademir. Isso, e o pai dele também chama Ademir, que é um grande corintiano. O pai dele demais. Gabriel também corintianaço. Aí ele tá falando assim, ó, grande parceiro seu, aí, ó. Tomé Pires, boa noite, Marcelinho Carioca, fez história no Ramalhão. Flávio Pereira, Vanessa Bonfim mandando um abraço aqui. Vanessa, a filha dela, Valentina corintiana, um beijo. Flávio Pereira, esse foi o maior jogador do Corinthians que vi jogar, eu também. Ó, e a Gabi, desculpa, Carreira. A Gabi Tricanico, assídua e ali em política, mulher fera. Vamos comer pizza agora com as duas. Rapaz, as duas comem demais, hein? Não come? Que não, isso? Me deixaram uma conta pra eu pagar na Deus, monstro, mas não vou pagar, não. Que isso? 8 pizzas cada uma, pedacinho. Pobre Gugu. Ó, o nosso querido José Batista Guzmão, que é um santista, tá mandando um abraço aqui, parabéns, e dizendo que o gol mais bonito da história do Marcelinho, que eu concordo também, foi feito no templo da Vila Belmiro, né, Marcelinho? Pode contar um pouquinho o que o Pelé fez com a gente, né? Não, não, só isso. Mas não foi o gol mais bonito? Mereceu placa do rei, né? Foi um lance memorável, antológico. Para mim, na Vila Belmiro, aconteceram os 2 gols mais bonitos da história do Corinthians, que eu vi. Esse e o do Ronaldo? E o do Ronaldo, aquele
Aquele do corte. De canhota. Não, mas assim, a jogada mas o do Marcelinho foi muito mais bonito, porque o Ronaldo tinha uma bisnaga de ketchup como referência ali, né? Mas assim, o detalhe daquele gol foi a plasticidade da jogada e a construção da jogada, que foi um cruzamento do Marcos Adriano, aí o Bernardo tirou da zaga, né, rebateu, sobrou no meio pra mim, eu fui trabalhando ela. Isso, os rolos. E aí daqui a pouco vem passando o Carlos Roberto, lateral direito. Carlos Roberto. E aí eu toco pro Tupanzinho, né, eu já pedindo a bola, vamos, ele olhando pro lado pro outro, ele tocou forte pra mim. E na minha frente tava o Ronaldo Marconato, e aí eu fiz um lençol de chaleira. Ela caiu na frente, você pensa o quê? Você vai estourar o goleiro, né? Aí você toca de chapa, que é a parte interna do pé. Contrapé do Edinho. Pra mim foi eu acho que o fechamento da jogada foi o lance que deixou ela plasticamente, que deixou o Edinho parado. Você bater de chapa, coisa que, sei lá, acho que de 90 jogadores, acho que os 89 bateriam diferente. Você tirou a ação do goleiro quando você modificou a batida ali na hora. O Edinho travou. Não, e assim, é interessante porque quando você dá um lençol num treinamento, quando cai, né, fala, arrebenta o gol, estoura o gol, então. E aí, só que nós tivemos um treinador que chamava Toninho Barroso, e ele fala assim, ó, você chega na frente do goleiro, você automaticamente você chuta na diagonal para o goleiro rebater, mas tenta jogar lá pro alto, tenta pegar ele no contrapé. Isso já fica automático, porque naquele lance, quando a bola caiu na minha frente, já veio na minha cabeça na hora. É de chapa na parte interna, no contrapé dele. E foi o gol mais bonito que você fez na carreira. Foi mais. Mas eu falo, não foi o mais. Não foi. O gol mais importante, e assim, o que eu acho que não tem jeito é aquele que o Veloso não perde a barreira. Isso, abre. Né, abre. Aliás, estão lembrando dele aqui. E aquele jogo era um jogo de dificuldade para mim, porque em 94 inteiro, Frank. Eu gosto daquele do título de Ribeirão que o Miller fica de Não, sim, mas só que nesse jogo, em 94 inteiro, eu não tinha feito nenhum gol em cima do Palmeiras. Então eu pegava na bola, a torcida estava me vaiando, e tinha sido um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro em 94, e o Paulista. E aí eu tinha dominado uma bola de costas, toquei pro Vitor lateral, o Roberto Carlos roubou, um gol. Pô, os caras vieram em cima de mim, a culpa era minha, ainda foram em cima do meu pai, do meu filho, estava tudo nas cadeiras. E a falta de longa distância, eu falei, cara, vou acertar o gol. E o Roberto Carlos chegou e falou assim, peraí, daí? O Roberto Carlos falou com você falou, daí? Eu falei, Ele falou, rapaz, daí só eu. Não, verdade. E aí eu olho pro banco de reserva, isso é fato. Olho pro banco de reserva. Mas isso é verdade. Eu tenho, hoje é DVD, mas era fita. E aí eu olho pro banco de reserva, o Eduardo Amorim, treinador, fala assim, não, tá muito longe. E aí, mas o que eu pensei? Pô, como eu tinha confiança de pegar ela de 3 dedos, ou então de alavanca, pra ela ir direto no gol, ventando, eu falei, birrinho ao contrário. Deu certo aquilo ali do birro ao contrário para fazer uma curva. Eu falei, eu vou acertar o gol. Falar que eu quis acertar o ângulo é mentira. Eu falei, vou acertar o gol, mas vou soltar a mamona para ela fazer a curva. E aí eu tomei uma distância grande, quase estava na meia-lua, né? Estava no grande círculo. E dei um 3 dedos, aí ela foi fazendo a curva, eu fui olhando, e ela, na gaveta. Aí, o lance não foi o gol, saiu o peso das minhas costas, eu vou na bandeirinha, quebra a bandeirinha, tudo. Aí você falou o quê? Não, aí eu voltei e falei assim, ó, dali, você e eu. Tá que você falou pro Roberto Carlos? Falei. Porque o Roberto fez um gol assim contra o Boca Juniors, né? Contra o Grêmio. Mas sem barreira. Grêmio, a Copa do Brasil. No Parque Antártico, que é hoje ali. Mas, Marcelo, por Mas ele fez, desculpa, ele fez um contra a França, lembra? No Bartês, assim, de curva. Mas tinha barreira. Sim. Marcelo, com barreira tem referência. Queira ou não, por incrível que pareça, a barreira é mais fácil. Não, falar de barreira... Sabe como é que eu conheci o Carreira? Na verdade, jogo em Santos, líderes em campo. E daqui a pouco, eu no time dele, uma falta próximo da área. Pegou a bola. Pegou a bola pra bater. Eu falei assim, peraí. Não, falei com o Djalma, o Júnior Bueno, eu falei assim... Quem que esse cara é esse? Não, eu falei, esse cara vai fazer... Ele tá maluco? Ele não tem DVD em casa? Não. Ele é o dono da bola, das camisas. Bem assim, dono do evento. Eu falei, pensando bem, ele pode ir a primeira ou a segunda. Não, mas eu não deixei, não, foi. Bateu. Eu falei, não. Não, mas ó. Aí eu segurei, eu falei, não vai. Ele falou, não, mas aqui quem bate sou eu. Eu falei, não, eu vou bater. Aí. Bateu e fez o gol. Tu fiz o gol. Ainda tá secando, hein? Eu refutei pra 2 caras nos eventos do Líderes em Campo. Marcelinho Carioca. Você amarelou, é isso? Não, eu refutei, porque não dava. Marcelinho Carioca. Mas era jogo decisivo. E o outro tal de Elton Lira. Atenção, o Canhotinho, que era do Santos. Que eu colei na bola assim pra bater. Piracicaba. Aí chegou ele,
com a canhotinha, eu olhei assim, aí eu tô fora, velho. Isso aí, assim, o que é? Então, atenção, hein? Carreiras confessa, amarelou para Marcelinho e Ailton Lira. Ó, ele só... Mas era falta decisiva e o jogo, rapaz, pegando fogo, porque tinha uma personalidade, um craque em casa. Não, e fala pra ele aí, Marcelinho, se eu sei bater Deixa eu te perguntar uma coisa. O gol olímpico do Pacaembu, quantas vezes você ouviu essa maldita história do gol olímpico do Pacaembu do Carreiras? Ele não sabe dessa aí. Não sei dessa, não. Ele fez gol olímpico? Pacaembu? Conta aí, então, pela 18ª vez. Quantos caras... Eu brinco aqui, ó. Você, Neto... Petkovic. O Pet fez no Pacaembu? Petkovic? Pacaembu, não, ele fez não, Pacaembu não. Jorginho, aquele do Palmeiras, lá, o... Putinati. Vai. Você? Não, e Carreiras. Aí o detalhe, esse jogo, eu não tinha... Júnior Capacete. O Júnior fez. Aí nesse jogo, a gente, por um erro de comunicação, acabou não levando a equipe, a gente não gravou esse jogo. Aí acabou. Cadê? Então, quer dizer, é minha história. Aí esses caras... Aí eu falei, cara, preciso arrumar a minha testemunha. Eu sabia que era a minha testemunha, vamos dizer assim, conhecida. Tal. Em cartório. Aí a gente entrou um link aqui com a Gabi Tricânico, ao vivo de São Paulo com o João Dória. Aí entramos com o João, fez o link dele como... um link político, né? Acabou o link, ela gravou, ele deu pra ele. Ô, João, o Carreiras pediu pra gravar e que disse que você testemunha. Testemunha do quê? Não, disse que ele fez um gol. Sou assim, ele gravou, o João Dória. Eu quero dizer que eu estava nesse jogo e eu quero falar mais. Eu avisei o goleiro que o Carreiras ia bater pro gol. Sabe aquelas... Mas fechado ou 3 dedos? Fez 3 dedos ou fechado? Não, fechado. Sabe aquelas que o goleiro se mata no primeiro pau, ele vem assim, entra no primeiro pau que o goleiro chega junto com a trave. Você acredita nisso? Ele não tem a gravação e ele fez o Dória gravar um testemunho? E a minha falta é brincadeira, Marcelinho? Aquela falta lá que você chegou pro Dinei e falou assim... Não, o Marcelinho mostrei. Marcelinho, meu gol de falta. Que você mexe com televisão, você editou esse negócio. Eu falei, você tá louco, Marcelinho? Ele pegou na hora que falaria a mesma coisa, pensaria a mesma coisa. O que é isso aqui? É o Dinei. Aí ele ligou na hora pro Dinei, lembra da minha sala? Ele ligou pra mim, ô Dinei, você gosta de Carreiras? Aí o Dinei, ele que fez esse gol mesmo, fez. O Dinei fez, eu tava lá, fez. Bom, as histórias. Mas um abraço pra galera. Aproveitar que você está falando em falta, há 50 jogos a seleção brasileira não marca um gol de falta, sabia? O que você acha disso, Marcelinho? O que se deve isso, Marcelinho? O talento tá escasso, né? O talento ele tá escasso porque existe o cobrador de falta, o batedor de falta e o especialista. O especialista é que você nasce com dom e aprimora isso durante os treinamentos e tem a confiança e aquele detalhe, né? Eu vi Éder, do Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira, eu vi Nelinho. Né? E detalhe, quando a semifinal do Brasileiro, Corinthians e Atlético, eu lembro que o Branco chegou pra mim, eu ficava no quarto com o Paulo Roberto, o Branco chegou e falou assim, moleque, se amanhã, eu tinha 20 anos, ele chamava de moleque, não tinha jeito. Se amanhã você for falar com o Éder, você vai ver só. Eu falei, mas não vai falar com ele que é decisão. Então, Flamengo e Atlético. Não, Corinthians e Atlético Mineiro em 94, a semifinal do Brasileiro. Aí eu vou chegar na falta. E aí... Eu falei, tinha figurinha do cara de 82, meu pai canhoto, igual a ele. Futebol cards. É, isso. Aí daqui a pouco eu entrei no campo, eu tô olhando e o Branco falou assim, moleque, você não vai lá, hein? Você não vai lá, hein? E aí eu cheguei perto, o Éder assim, eu já fui jogando a bola de Miguel, né? Aí falei assim, Éder, meu pai gosta muito de você, as faltas que você batia. Eu olhava ali a fita e tudo e tal. E aí o Éder falou assim, já viu o anel aí, como é que tá, moleque? Eu falei, anel Mineirão, aí. Lotado, né? Tremer não, né? Falei, tremer nada não. Falei, você vai escutar a massa. Não, o assobio da bola. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu falei, mas como assobio da bola? E aí ele veio, eu falei, não, uma boa sorte e tal. Ele veio e apertou aqui assim, ó. Eu falei, tá doido, tá louco? Ele falou assim, essa é a pressão do jogo. E depois você vai escutar o assobio da bola. Aí a bola de longe, ele fazia assim na bola, ó. Rodava a bola. O jeito dele era lembra? Isso. Rodava a bola. O jeito dele era aí ele olhava assim e falou assim, ó. Verdade. E rapaz, e batia na bola. E aí eu falei pra ele, né, que tinha essas cobranças. E aí, hoje nós não temos mais esses especialistas, como o Marco Assunção, como o próprio Neto, o Zenon, o Dicá, Ailton Lira, Pé de Anjo. Quem foi o último, você acha? Marcos Assunção. Depois dele não teve mais, mano. O próprio Rogério Ceni, ali próximo da área. Agora, média distância e longa distância,
Os 3 ali. Marcelo, eu acho que de média distância, assim, de bater em todos os lugares, eu acho que assim teria você e talvez o Neto. Cara, o Neto batia de tudo que era lugar. Todo lugar. Ele fez um gol, Corinthians e Flamengo no Maracanã. Eu tava no banco em 91. Eu tinha acabado de entrar, eu vi uma falta na lateral. O goleiro era o Gilmar Rinaldi. Aí eu olhei assim, eu falei assim, o quê? Pô, mas daí, eu falei, fica olhando, menino. Rapaz. Eu falei, pô, o cara na gaveta. Full. Ele falou, viu? Marcelinho, nesses eventos... Mas eu acho que... eu tô pensando agora na Copa do Mundo. Acho que sim, no mas mundo não sabe tem, qual é o detalhe? Tipo assim, quando eu comecei a ver esses caras batendo essas faltas, eu chegava 2 horas antes e ia embora 1h30 depois. E eu comecei a especializar, porque sabia que eu tinha esse dom. No Madureira, Flamengo, Corinthians. Aí agora, a gente vê na Copa do Mundo, o menino lá da Rússia fez... O Cristiano Ronaldo fez, então. Eu ia falar isso. Ele fez, mas depois ele teve outras oportunidades nos outros jogos, ele não conseguiu repetir a conversa. Mas, Frank, eu te falo. Ele podia, depois dos 3 gols, ele podia pegar a chuteirinha dele, a malinha dele e falar assim, tchau, vou embora. Aqui, já dei uma força ele fez o gol decisivo contra a Espanha, faltando 2 minutos, ele deu aquela chapada, que é a parte interna do pé, no último homem, certo. Você fazer um gol de falta com 5 minutos, 10 minutos... É mais tranquilo. Agora, você fazer um gol de falta, faltando 1 minuto... Sabendo que você não vai ter uma outra oportunidade. Uma decisão, exatamente. Aí o cara é o especialista. Mas assim, esse período que você falou que está escasso, né? 50 quantos? 50 jogos de seleção brasileira. Galvão falou hoje. Galvão Bueno falou hoje isso. E assim, o Neymar, ele, tipo assim, não tem ninguém pegou a bola, ele é o cobrador antes, de... Marcelinho, foi em 2014, olha, foi em 2014 o último gol de falta. Quem fez? Ai, puxa vida. Antes era uma... Produção, vem aí, fala no ponto aí, produção. Produção, vamos procurar aí, produção. Neymar? Aquele gol contra a produção Buffon. É atento. Aquele gol na Copa das Confederações. Gabriel Plaza trazendo a informação pra gente. Isso aí. Aquele gol contra o Buffon na Copa das Confederações, seria isso? Foi Copa das Confederações, Gabriel? Não, foi amistoso contra a Colômbia. Teve também um gol de falta agora nas Olimpíadas que o Neymar deu. Não, mas agora não, é o último lá. O último, agora nas Olimpíadas. Profissional, né? Não, mas aí era Olimpíada. Seleção principal. Seleção principal. Tá. É isso aí. Colômbia. Grande Gabriel. O Guta quer ligar agora aqui. Quer ligar? Aí, Guta, um abração aí, Guta. Gente boníssima. Bom, e o crescimento do Neymar, aproveitar que ele foi o último a fazer um gol de falta, né? Essa pressão que veio para cima do Neymar, e eu tenho ido contra a sucessão de críticas que o Neymar tem sofrido desde o início da Copa. Tenho sistematicamente falado isso aqui no nosso programa, debatido com o Carreiras, com o Gil, com os nossos convidados, porque eu acho injusto. O Neymar carregar o peso de resolver toda uma situação, vindo de um problema que ele vem, que é um problema de cirurgia. Você é um ex-atleta, teve lesões, você sabe como isso interfere na carreira de um jogador, certo? Então, assim, eu tenho combatido aqui as críticas ao Neymar, entendendo que ele poderia melhorar. Ele vem melhorando, mas acho que ele ainda pode mais, evidentemente, né? Como é que você tem analisado o Neymar na Copa do Mundo, Marcelinho? Eu corroboro com suas palavras, né? E assim, eu acho que um detalhe, ele se expõe muito, né? Vamos dizer, ele bota o cabelo azul, amarelo, nada contra a vida dele, eu também não tenho nada a ver com a vida privada particular dele, mas quando ele tiver a noção de que ele virou um popstar, ele é referência para os jovens, para os adolescentes, para todo mundo, para o mundo, ele poderia se blindar mais, não se expor tanto, né? E aí, lógico, o atleta, ele machuca, você vê, eu vim ter lesão com 38, 39 anos aqui no Santo André, a panturrilha, então eu nunca operei um tornozelo, um joelho, eu nunca tive lesões graves, eu operei o pubis em 96. E aí era para voltar em 2 meses, eu voltei em 30 dias, mas mesmo assim você perde as valências físicas, você perde a confiança, o emocional seu fica ali meio que desestabilizado, a torcida te cobra muito e você não está ainda com o corpo readaptado a você desenvolver e está ali solto, leve, né? E como ele deixa realmente a cara bater, as pessoas vão... E só cobra de quem tem garrafa vazia para vender, não tem jeito. Eu acho que as pessoas exageram demais porque provoca o sensacionalismo, a informação. E aí tem muito oportunista. Eu acho que, assim, não estou convivendo com ele, mas conheço algumas pessoas que estão com ele. Eu acho que ele tem
um mau staff, ele não tem um bom staff de blindar ele, de proteger ele, expõe ele demais. E assim, de particularidades que eu sei, porque a pessoa que tá lá com ele é meu amigo há 30 anos, de chegar a tempo de ele voltar do treino, como na Europa treina um período, de ele voltar a ter 30 pessoas na casa dele, e aí vem pessoas do Rio, e aí o principal instrumento do trabalho do atleta é o corpo, esse corpo tem que estar bem treinado, bem descansado, alimentado, e aí ele tinha que comercial aqui, comercial outro, o cara chegou e falou assim, olha, se você quer ser o melhor jogador da Copa dos Campeões, o craque ser campeão, se você não mudar, eu vou embora amanhã. Então mudou isso tudo. Mas dentro agora da Copa do Mundo, o gol, né? O primeiro gol que ele fez tirou um peso, tanto que ele chorou, porque as cobranças, tanto que se ele tivesse mesmo, vamos dizer, não, pode falar de mim, bato aqui no peito, que não tem problema. Primeira coisa, quando ele foi na plataforma multimídia, nas redes sociais, ele viu logo, cortou logo o cabelo na hora. Isso aí. Abaixou-lhe a peruquinha. Tuf! Né? Na hora. E aí mesmo assim teve ali, não dava nenhuma entrevista, nem nada. Hoje que ele foi falar um pouquinho, o Tite já tirou ele. Mas assim, ele já conseguiu dar aquele drible para desmontar a defesa do México. Ele começa a ganhar assim, musculatura, envergadura no momento certo da competição. E vai ganhando confiança. Exatamente. Também. Aí fez o segundo gol, já vai estar mais relaxado, né? Aí os caras já confiando bem mais nele. A tendência é ele resolver esses jogos aí pro Brasil. Sabe que eu não gosto, Carreiras? Que acontece muito com o Neymar? Esse negócio do staff aí. Eu acho que assim, por tudo que ele já conquistou, por tudo que ele se transformou no futebol, ele poderia ter um tipo de assessoria diferente, que norteasse melhor a carreira dele. Porque o que acontece assim, e o que eu não gosto também, a irmã do Neymar vai lá e briga na porta do estádio. Criticam o Neymar. O pai do Neymar vai lá, briga com a esposa, separou da esposa, está namorando não sei quem, a culpa é do Neymar. O pai do Neymar hospeda no hotel da seleção, está lá com mais 4 ou 5 aspones, para falar a verdade é isso, né? Os caras que trabalham lá com ele. Então, a culpa é do Neymar, que dá muita liberdade. Então, assim, tudo que acontece em torno do Neymar, as pessoas transferem para o Neymar. E eu acho isso injusto também. Apesar de mas ele é a figura central. Você tem um problema aí, nesse caso, Frank, que é o quê? É o nível de alguns jornalistas que falam isso. Porque o jornalista sério, bem informado, tá? O cara não vai levar esse ponto. Agora, o cara não tem o que publicar, o cara precisa ter curtidas, o cara precisa ter compartilhamento, o cara precisa ter envolvimento, que essa é a nova moeda, né? Sim. Aliás, eu queria dar os parabéns para a fundação da Globo, porque ela soltou um modus operandi para os seus jornalistas fantásticos, de como deve se comportar na rede social. Foi fantástico, vale a pena ler isso daí, viu, Frank? Vale a pena ler, Marcelinho? De como se deve se comportar na rede social, porque aquele detalhe, eu estou formando um profissional, ele é o profissional da TV+, ele sai no Twitter aqui e vai lá defender um partido político por conta dele, mas na conta dele. Mas espera aí, ele tem todo um nome que ele cresceu por causa da minha televisão. Exatamente. Infelizmente, tá? E isso tem que acabar. Agora, isso vai tocar nesse ponto que envolve o quê? O cara, eu lanço um blog e vou sair e vou lá... Não, nossa, então vamos falar da irmã do Neymar, porque não, mas é o Neymar que deixou ela namorar com não sei quem. A questão da fofoca, eu sempre condeno. Eu acho o seguinte, o jogador de futebol tem que ser avaliado pelo que ele faz dentro de campo. Aí assim, mas olha, ele perdeu um treino porque ele foi pra balada. Peraí, então aí nós temos que ver. São dois pontos a ser. Aí a gente tem que analisar. Agora, fora isso, cara, a vida particular de um atleta é como a vida particular de um jornalista. Só que o atleta não tem condição de saber o que o jornalista está fazendo para simplesmente trocar chumbo por igual. Então é injusto esse tipo de situação. É injusto. Hoje você imagina uma hashtag Neymar Júnior que você publica o que te atrai de notícia nisso, pô. Então é injusto. É isso que você está falando agora. Sofre uma pressão por parte dele? Sofre, lógico, que é um monte de pentelhação fica. Mas eu concordo também, Marcelo, que eu entendo que na época da Copa do Mundo, nós tivemos informação aqui que acabava o jogo do Brasil, aqui na Copa do Brasil, ele voava para o Guarujá, tinha 30 pessoas esperando lá para fazer festa de noitada, na época da Copa do Brasil. Nossa. Na folga dele. Entendeu ou não? Porra, mas espera aí, nós estamos dentro de uma Copa do Mundo.
Você precisa ter... Não dá para ter um foco sabe, a gente vê... Eu particularmente, me lembro bem, porque eu estava lá na Copa de 98 na França, o Ronaldo alugou um chateau. Ele alugou um chateau para a família. E, virou a casa da mãe Joana aquele negócio. Virou uma bagunça envolvendo a família, tudo aquilo desfocou totalmente o Ronaldo da Copa. Tem um detalhe aí, até, Carreira, que você levantou. E informações, assim, seguras, né? Porque o papel do jornalista é ele apurar, né, os fatos e passar a informação deixando o sensacionalismo de lado. No hotel da seleção é o hotel da seleção. Isso. Só que tem... por que o pessoal fala? Porque eu conversei com o jornalista, eu vou até falar, o André Henning, amigo meu, tá? E ele está lá e o pai do Neymar chegou com 15, 10 convidados e liberou. Cada um tinha uma cota, tipo 4 ou 3. E assim, 30 dias não vai matar ninguém, cara. Porque meu filho tem que ficar aqui, minha mulher. Coloque em outro hotel. Porque imagina, o filho tá ali, alguém, bateu o dedo, cortou o dedo, que não sei o quê. O cara tem que estar ali, é tiro curto, tem que estar focado. Entendeu? E aí só que no hotel da seleção tá tendo muito isso. Ainda bem que eu creio que o Tite já deve ter mudado isso. Porque, nós temos o Tite, que o Tite... Né, o Tite deve ter mudado isso porque tava a farra do boi e a casa da mãe Joana. Olha, esse hotel aí especificamente, ele não está, por exemplo, ele não está fechado para a seleção, né? Então, ele tem a área da seleção brasileira e tem os outros hóspedes lá. É claro que assim, por conta de ser um evento FIFA e tudo que ele exige, os hóspedes não podem ficar lá circulando com a seleção brasileira. Não, e a conscientização, né, Frank, da família. Obviamente. Fica agora, no outro hotel, cara, porque vai ter a folga, o cara vai lá. Os familiares de outros jogadores, capitaneados, acho que pela família do Fernandinho, pela mãe do Fernandinho, eles locaram um imóvel próximo à concentração da seleção. Então lá tem o que todo acontece? Recurso, toda condição os familiares se reúnem, lá eles se confraternizam, eles fazem churrasco, faz isso, faz aquilo, mas assim, os familiares dos outros atletas. Os atletas estão lá concentrados com a seleção, certo? Aí em dia de folga, se vai um ou outro atleta para lá, para ficar com um parente, para ver a esposa, para ver a mãe, para dar um abraço no filho, aí já é outro problema, certo? Isso. Mas na folga, estando próximo do hotel, não tem problema nenhum, certo? Agora, Frank, de fato é complicado. Pô. Todo mundo, ninguém fica no hotel. Por que você então tem que ficar? Os abraços aqui, Marcelinho Kiosh, tá mandando um abraço. O Kiosh, sem treinamento mandando um abração aqui. O Guta tá falando aqui, ó. Fala pro Marcelinho que eu acho o Neto muito melhor que ele. Você é um baita mentiroso, Guta. Esse é um traíra, rapaz. Eu sei o quanto você acha o Marcelinho um ídolo, cara. Não vem com essa daí. Uma galera aqui, impressionante audiência, viu? Impressionante. Maurício Viganô aqui assistindo a gente. Galera, Marcelinho, obrigado, viu? Uma baita audiência mesmo. Que isso, Ana Carolina de Oliveira, Silvana Ferreira, o Carlos Lucas de Freitas, Ivan de Faria, Bela Vieira, Alexandro Garcia, Fábio Penha Guerra, Otacílio Júnior, nome de treinador, hein? Otacílio Júnior. Otacílio Júnior, esse cara é um baita do narrador, cara. Vai nos eventos da Seleção Brasileira demais, esse cara é maravilhoso. Ele está em Angatuba, ele disse que é São Paulo. E o Luiz Ferreira também. O João Estulano, meu cunhado flamenguista, aqui, ele é puto até hoje porque você devia ter ficado no Flamengo. E a Vanessa Bonfim, né, querida ali de Mauá, que faz um trabalho maravilhoso. Pedindo para mandar um beijo de novo para a filha dela, Valentina, que ela montou uma loja bonita, né, de roupa de criança. Eu vou aí para poder pegar pro meu neto. Ele neto vai Luca. aí, eu vou mandar a fatura. E a Gabi Tricanico, essas duas aí, eu Pelé e Coutinho, as duas juntas. Esse lá. Marcelinho, como come as duas, hein? Rapaz. Falando nisso, e os seus filhos, com relação ao futebol? O Lucas, tem 2, né? O Lucas, ele estava lá no CSA, mas aí a direção lá muito complicada. Agora o Lucas e o Matheus estavam no Bangu. O Lucas tem 24 anos e o Matheus tem 20. Os dois estão no tabuão, né, para poder ralar um pouquinho, sangrar um pouquinho para depois aproveitar um pouco. E em termos de talento, o que é que o pai fala dele? Rapaz, tem uma batida diferente na bola, os dois. Mais o Lucas ainda. Não digo, né? Lógico, tem uma batida diferente. Tem uma genéticazinha ali. Tem uma genéticazinha. E o Matheus, ele joga mais na contenção, cabeça de área, às vezes lateral direito. Muita força. Né? O Matheus estava já no profissional do Bangu com 20 anos, só que eu trouxe ele para cá por causa do Rio de Janeiro. Né? Então os dois vão
Vamos conseguir vencer aí no futebol. Boa sorte, então, para a família Sursinha aí no futebol. Ó, é o seguinte, a gente tem um recado muito especial agora sobre segurança, não é isso mesmo, Carreiras? E na sequência, a gente volta com o nosso Futebol Mais Debate, ó, rapidinho aí, porque esse recado é muito importante para você. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Braga Metal, sua família segura em 12 segundos apenas. Esse é o tempo que leva para você guardar o seu veículo. E um grande abraço também para o Márcio, que é fã incondicional do Marcelinho. O carioca adora, corintiano doente, viu? Márcio, um abraço para você. Márcio da Braga Metal, viu, Marcelinho? Um abração, meu irmão. E aí, tem mais perguntas aí, Carreiras? Dá uma geral dos alôs aqui. José Carlos Pérez, Adilson Meneghetti. Adilson Meneghetti é lá de Santos, hein? Esse é sintonia. Gente boa demais. Aqui, Gil Oliveira, grande Gil Oliveira, está assistindo a gente lá da melhor água do mundo, Água São Lourenço, lá de São Lourenço, Minas Gerais. É mesmo? É merchan isso aí ou você está falando assim? Não, eu tô falando porque eu gosto da água. É que ele mora lá mesmo. Então é o seguinte, melhor água, também sem merchan, é a água da minha cidade, lá de Águas da Prata, tá bom? Só o registro. Opa, muito boa água, mas é liteada. É o quê? Aí, tá vendo? Não entendi nada de água, tá vendo? Aliás, eu quero saber um dia se o senhor explica aqui por que a cabrita caga a bolinha. Ah, Carreiras, de novo isso aí, meu. Você sabe a resposta Fábio disso? Peia Guerra. Não entendi nem merda. Na verdade, a vitória aceita tudo. Basta vir a derrota e aparecerem problemas. Esse é o detalhe. Luiz Ferreira, aqui, ele está falando daquele assunto do jornalismo, do Flávio Penha Guerra, aqui, ó. Responsabilidade e comprometimento é exemplo de profissionalismo. No Brasil, essa palavra é quase uma utopia. É uma utopia, eu também acho. Aqui, quem mais aqui? Eu tenho Alessandra Garcia, Mauro Mazieiro, Ninão Izabo, o palmeirense está torcendo, lembrando do Marcelinho arrebentando com o Palmeiras, né? Tá, tenho certeza. Agora tenho certeza que como palmeirense não é disso que ele está lembrando, mas lembrando do pênalti do Marcão. Só isso aí que eles lembram, né, Marcelinho? Não, mas o Marcão foi merecedor, fez uma defesa brilhante, é um cara maravilhoso, sensacional. Tem momentos que nós temos que reconhecer a supremacia do adversário, mas nós fizemos muitos gols nele, principalmente lá. Ô, Marcelinho, né, Gabriel Plaza? Pouca gente sabe disso. O Marcelo é o maior ídolo da história do Corinthians. E dois momentos, assim, praticamente os mais importantes que ele participou, ele falhou. Não foi, Marcelinho? Contra o Marcão. E qual foi o pênalti lá onde você perdeu? Não, e no Mundial contra o Vasco. No Vasco eu fui tentar inventar, querer trocar o canto. Não entendi nada. Não, fui querer trocar, perdi. Aí no contra o Palmeiras eu fui bater no certo, perdi. Aquele lá contra o Vasco, eu falei assim, meu... Aliás, aquele jogo contra o Vasco, eu não sei se vocês perceberam... Quase fiz o gol, aquele Golden Goal olímpico, hein? Ao contrário aqui, a bola bateu o Edmundo, cara, eu não sei o que ele pensou ali, cara, onde ele mandou a bola. E o Dida? O que o Dida falou pra vocês naquela hora lá? Não, pulamos em cima dele, ele tava saiu andando assim, né, ó. Ele parece que ele não... O Dida assim, Dida, vai cair o avião, ele... Aliás, o Dida, que é pai do Mbappé. Né? Igualzinho. Dizem, né? Pelo futebol, o pai deveria ser o Ronaldo, né? Olha... Não, ele não, Zayn Bolt. Não, o Bolt, exatamente. Zayn Bolt. Que isso, que velocidade é aquela? Meu, cara... Deu dó do Mascherano aqui atrás dele, aqui, arrastando. Mas uma coisa, vamos falar, você falou bem, queria até dar esse detalhe aqui. Vamos discutir o futebol da França daqui a pouco. Olha, pode falar o que for, cara. O Mascherano tá com 35 anos, né? Acho que é isso, né? 34 para 35. Ele foi o melhor homem da Argentina em campo. Ele correu demais, cara. É que assim, não dá pra pegar um moleque de 19 anos desse aí, ele não conseguiu. Mas ele jogou muita bola. É o cara mais raçudo ali daquela Argentina que parece que não tem liga, meu. Não tem jeito. Uma coisa muito louca. Mesmo assim, quase empatou o jogo. Geraldo Vitali, excelente programa, assisto toda semana. Gosto de perguntar pro Marcelinho por que não tem mais batedor de falta. O meu querido Geraldo, a gente já tá... Volta a fita. É isso aí mesmo. Vai lá no Facebook que você consegue. Thaís Matia, mandar um abraço. Carla Daniele dos Santos. Natan Bom Pastor. Efânia Mota Vieira. Vamos lá. Seleção brasileira terá problemas com a Bélgica, mas acredito que passe e pegue a França na semifinal. Ela que é da Vila Camilópolis. Você também acha, Marcelinho, que passa pela Bélgica? Não passo, acho que foi melhor até pegar a Bélgica do que pegar o Japão, sabia?
Pelo seguinte, a Bélgica ela tem um ataque, ela é rápida, só que tem uma defesa meio inconstante. O Japão, se jogar com, vamos dizer, o clube grande jogar com um time pequeno, todo mundo se fecha, Mas e aí tem uma defesa ali. É só você pegar os 2 primeiros. E aí a responsabilidade seria toda do Brasil, como é também contra a Bélgica. Isso. Seria mais ainda contra o Japão. Não, Marcelo, você pega os 2 primeiros jogos do Brasil. Exatamente. Contra o Japão seria mais ou menos. Exatamente. Os caras se fecham lá atrás. E um outro detalhe também, né? Os jogadores do Japão, só um jogava no Japão. Os outros todos, Suíça, Alemanha, então todo mundo já está na. Outra coisa, você compara o futebol japonês de hoje com a seleção japonesa, por exemplo, que o Zico treinou em 2006, pô, como os caras evoluíram muito, em 12 anos, Tão esperto, malandro, toque de bola refinado. Esse é o detalhe, você percebe uma certa malandragem que não existia antes, entendeu? Os caras já estão chegando ali com o pezinho mais no alto. E a falta que o Honda bateu no finzinho do jogo hoje, você viu ou não? Não vi. Foi o lance que deu o escanteio e depois do escanteio deu o contragolpe para o gol da Bélgica. Foi uma falta do Honda. Uma falta da intermediária, Marcelinho. Ele deu uma sapatada. Eu falei, não acredito que ele chutou direto, Isso no Courtois, hein? No Courtois. Que quase, aliás, ia tomar... O Courtois voou, colocou para escanteio. Eles bateram escanteio, ele subiu, pegou a bola, repôs, contragolpe, Agora, a fresa do centroavante lá do Lukaku. Impressionante. O jogo terminando, ele vai me abrir as pernas com uma frieza, assim, pro outro entrar e fazer o gol. Mas... Não. Frio. Não, e o detalhe, quem imaginava que o Japão iria fazer 2 gols na Bélgica? Ninguém. Mas é o que você falou da defesa. Aliás, Marcelo, olha só que interessante aqui. Tabata Alves, tá? Muito boa noite, amigos do Futebol Mais Debate. Parabéns pelo programa, Carreiras, parabéns pela presença maravilhosa deste que foi um grande nome do futebol brasileiro. Marcelinho é nosso corintiano favorito. Olha, detesto lembrar desse jogo, amigo Carreiras, mas eu só tenho a agradecer o Flamengo por trazer este homem de Deus para nos derrotar em pleno Pacaembu, ou Morumbi, desculpe, ela não lembra oficialmente o estádio, mas moral da história, perdemos para o Fly, o nosso pé de anjo nesse dia estava iluminado, fez 2 gols e um de falta, depois virou corintiano. É isso, Marcelo? Exatamente. Como é que foi essa história, Foi Pacaembu, né, Marcelinho? Como é que nasceu esse negócio aí do Corinthians? Ela é a Tabata de visualizar e chegar e... Esse jogo, é isso? E depois rolar essa... Ele fez um complemento a mais, o Frank, né? Porque eu joguei no Madureira e queria estar no Flamengo no Maracanã lotado. E aí o Flamengo me chama no dia 21 de dezembro, né? Aí eu falei, é o salário, porque 3 meses de salário atrasado, você vai lá pegar a pacoteira. E o meu filho tinha 7 dias de nascido, e daqui a pouco colocaram na mesa e falaram assim, o Corinthians quer te levar. Eu falei, mas eu não quero ir, ué. Eu lutei para estar na Madureira aqui no Flamengo, vou fazer o quê em São Paulo? Tá doido? Não, mas a proposta está aqui. Eu falei assim, mas eu não quero ir. Eu estou aí cotado para a seleção, vou ser convocado agora para o Zagallo Parreira e tudo. Estava bem demais, estava voando. Tinha feito o Campeonato Brasileiro, assim, brilhante. Falou, não, mas você tem que ir. Eu falei, mas eu não quero. Peraí, vocês estão... porque vai você, vai o Djalma, o Júnior Baiano, os 3 que se destacaram, depois vai o Marquinho. Eu falei, vocês estão vendendo a gente? Vocês estão mandando a gente embora? Ele falou, não é isso. É porque nós temos que pagar o 13º salário do Renato Gaúcho e do saudoso Gaúcho, o centroavante. Eu falei, mas um salário dos caras dá para 6 meses, o nosso é para dar no gato, meu. Não, mas você tem que ir. Eu falei, eu tenho que ir? Tudo bem. Peguei minha chuteira, peguei tudo. Falei assim, bati na mesa e falei assim, vocês não vão me ver aqui nunca mais. Vai chegar o momento que vocês vão lá para me contratar e eu vou falar não. Escuta bem o que eu estou falando. Aí eu voltei chateado, chorando no carro, triste e tal. E aí cheguei em casa, dei a notícia para a mulher e tudo, e daqui a pouco não entendendo nada. E aí eu vim para São Paulo receoso, né? Mas assim, sabe quando você está com vontade de se superar e mostrar? Era o Henrique Alves, bem lembrado. Ele me ligou. Pai do Duílio. Henrique Alves, ele me ligou, falou assim, menino, vem pra cá que você vai ter sucesso e tal. Eu falei, tá bom. E aí o Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, falei com o Mário Sérgio, falou, eu mandei contratar você. E aí senti aquela energia, aquela força e tal. Aí quando eu desci a Rua São Jorge, 777, no Tatuapé, lembro que eu já queria assinar o contrato e já voltar pra pelada de final de ano, né, no bairro onde eu morava. E aí eu desci a Rua São Jorge, cheguei pro Alberto do Alívio e falei assim, eu vim aqui para fazer história nesse lugar.
E o Edu ali me olhou meio desconfiado, falou assim, pô, esse neguinho aí magrinho, pequenininho, de bigodinho, cabelo meio que Michael Jackson. E aí deu no que deu. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vim para São Paulo e já no primeiro jogo, o gol de falta, 1-0 a Portuguesa, gol do Maurício, tinha um cabelão, atacando pro tobogã. Eu coloquei a bola ali, cara. Quando eu abaixei ali, concentrado, e olhando tudo preto, a torcida, né? Camisa preta, gaviões, e a galera ali cobrando forte. Eu toquei no canto do goleiro onde estava, que era o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E aí tudo aconteceu no Corinthians, por isso que eu falo que é Corinthians minha vida, Corinthians minha história. Corinthians meu... Foi bom pra você, Marcelinho? Que isso, foi maravilhoso, sensacional. Mas eu sou muito grato ao Clube de Regatas do Flamengo, porque ele me acendeu pro futebol brasileiro e ele não cuidou só do atleta profissional de futebol, então tem que ser grato. Ele cuidou do cidadão, do jovem, do adolescente, porque o Flamengo me deu cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, escola, ajudou a família, mandou assistente social ir na minha casa, trocou os móveis da minha casa, enfim, o Flamengo, então, ele tem um lugar no meu coração de gratidão. Muito bacana, hein? Mas assim, pelo cidadão e tudo, e assim, hoje, quando eu encontro o Djalminha, falo com o Paulo Nunes, com o Júnior Baiano, com o Marquinhos e tudo, guardado as devidas proporções, o Flamengo seria bicampeão do mundo e bicampeão da Libertadores. Com aquele time ali. Mas olha, sabe por que eu pergunto isso, Marcelinho? Porque foi bom para você, foi bom para o Corinthians e foi bom para o futebol brasileiro, velho. Legal. De verdade. Foi mesmo. Eu acho que assim, poucos jogadores têm a história que o Marcelinho tem no Corinthians, a afinidade que o Marcelinho tem com o Corinthians e assim, me diga uma coisa, você é odiado por palmeirense? Não. Você é odiado por santista? Não. Onde você fez o gol mais bonito da tua carreira? De maneira Por São Paulino? Não. O ídolo é isso, entendeu? O ídolo não é o cara que o clube gosta e o outro odeia, entendeu? Não, é legal porque assim, eu vou em teatro, cinema, os adversários restaurante. Entendem. Agora mesmo, a gente estava no restaurante agora mesmo, na pizzaria, né, com a Gabi, com a Vanessa, enfim, com o próprio Carreira, com todo mundo. Aí eu tô vendo o Palmeiras e eu já vejo de longe, né? Eu já vejo o Palmeirense de longe e eu falo assim, pô, cara... Não, se o cara pegou o celular e falou, ou ele vai me mostrar o vídeo do Marcão, ou ele vai chegar e vai zoar. Mas eu tô preparado, porque é muito legal, porque meus amigos são todos palmeirenses e eu estudei, fiz a faculdade Rio Branco, né? E o Gabriel Plaza, que tá aqui, né? Palmeirense, já na sala, já querendo zoar. Eu falei, moleque, vamos devagar com o Andu, e se tornou um dos melhores amigos meu, o pai dele. E aí eu vejo o palmeirense vindo, a gente já tava vindo embora, o cara, vamos embora, vai começar o programa. E aí o cara falou assim, pô, só não dá pra assinar a camisa, mas vamos tirar uma foto, que você é um cara legal. Então isso que é legal, porque eu sempre me preocupei ser uma referência boa, junto aos pais, aos professores, principalmente na parte da educação e referência. Porque, Carreira, você sair da onde eu saí, de um filho de um gari, de um lixeiro, eu joguei no Madureira 7 anos, irmão. Eu vendia picolé, refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. E aí nego zoava, sacaneava, falava assim, pô, aí, eu vi o seu pai lá na 4ª Rua varrendo. Meu pai foi gari, lixeiro, com a roupa cor de abóbora. Sim. E aí meu pai foi trabalhar numa base perto de casa. Falei, meu pai estava mesmo. O que seu pai estava fazendo? As pessoas sabiam que meu pai estava trabalhando. Claro. Mas eles queriam zoar, sacanear, execrar. Eles queriam dar E eu segurava no braço do meu pai, abraçava meu pai, me cobrou os estudos, me formei, sou torneiro mecânico, cursei educação física, sou o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação, jornalismo, jornalista, comunicólogo. Então tive base familiar. Não tinha o melhor tênis, a melhor calça, a melhor comida, a melhor roupa, mas eu tive essência, base familiar. Então é isso que transcende de poder as pessoas respeitarem o cidadão. Porque se de um filho de um gari você chega onde nós chegamos, e jogar na Ásia, Oriente Médio, Europa, e eu até te falo mais, Frank, voltando agora para o futebol. E eu não fui para as 3 Copas do Mundo, porque uma coisa é você saber quem você é. E o que você pensa, onde você quer chegar. Mas estar nas 3 Copas do Mundo, eu estaria entre os 23, eu estaria. Tecnicamente. Porque aí depois eu descobri que os interesses pessoais falam bem mais que o interesse da instituição, da sociedade. Você tem um empresário de peso. E eu não tinha. E hoje eu dou até os nomes, porque a gente até brinca. Né? O pessoal brincando ali, pô, ele levou o Paulo Sérgio em 94. Não perderia para ele com a perna esquerda. Claro. Nada contra, é um vencedor, é um cara que mereceu também estar ali, mas
para disputar não perderia. Não perderia pro Juninho Paulista nem pro Zé Roberto. Eu fiz 513 gols na carreira e mais que os dois. E decisivo, gols decisivos. E ainda ele levou o Giovani do Santos, ele estava bem, mas o Bebeto com a panturrilha ali meio machucado. O Zico deu uma declaração semana retrasada de que ele foi voto vencido. E eu, em 98, já vinha fazendo aquela sequência pela direita ali com o Cafu, já entrosando o Cafu, uma potência, uma velocidade. Eu recuava, pegava a bola de trás, 3 dedos para ele, pegava ali na frente. Aí quando eu tive adversidade com o amigão, com o parceiro, que foi o Lucha, nosso amigão, nosso parceiro, e aí tirou. Não começa a provocar, hein? É o projeto. O projeto tá muito, muito bem feito. Quantas convocações você teve de seleção? E aí, deixa eu começar a rir. Do Luxemburgo é sacanagem. Deixa eu te falar. Começa a lembrar das coisas. O cara agora, hein? O cara me deixou. O cara me deixou 19 dias suspenso, cara. E aí eu perdi, ele tirou minha artilharia do Campeonato Brasileiro de 98. A bola batia na minha sombra e entrava. Fiquei 6 jogos fora. Também, essa expressão. Na verdade, fiquei 6 jogos fora, porque eu mirava no ângulo, a bola ia no outro ângulo. Eu falei, pô, eu perdi a bola de ouro. Eu ganhei de prata e ia ganhar de ouro. Em 99 eu ganhei. Porque todo atleta, ele fica olhando a revistinha ali, ó. Eu ganhei nota 7,5, 8. Pô, mas Giovani ganhou tanto. Djalma ganhou quanto? Que não sei o quê. E fundamentalmente, por que ele te deixou fora todo esse tempo? Por que ele me deixou fora? É porque ele quer ser... Ele era um cara... E por incrível que pareça, eu não tenho raiva dele. Eu acho que se ele fizesse uma autocrítica, uma autoanálise, ele voltaria ali no patamar de ser um dos melhores, com a dicção boa, a oratória perfeita, peça de reposição, mexer no esquema tático. Ele é um cara brilhante. Defeitos e falhas todo mundo tem. Ele me tirou assim por vingança, por sacanagem, covardia. Ele me tirou da Copa América de 99, Olimpíada de 2000. Aí eu fui voltar para a eliminatória em 2001 com o Leão. Ali. Mas é que você não gostava de entrar nas banheiras com as mandingas, não? Ah, não entrava, não. Não, mas ele ficava doido, porque era um negócio assim, era bobeira flanque. O que é isso aí? Como é que é isso? Não, era engraçado. Conta a história do Gilmar Fubá, vai. Não, e era engraçado porque o Vanderlei, então, todo mundo sabe que eu sou cristão, eu sou evangélico, e aí nós tínhamos nosso grupo na concentração. Ele viu o pastor chegando, rapaz, ele ficava louco, ele ficava doido. Não, tá preocupado com alguma coisa aí? Não, a rede começa a balançar, eu falei, é falta do Marcelinho. Marcelinho. E aí, ele falou assim, e se eu trouxer o Roberto Diogum aqui? Eu falei, pode trazer, cara. Aqui não tem discriminação religiosa. Existe a liberdade para cada um. E aí ele falou, Aí o Roberto chegava lá para pegar as camisas, e é um fato até interessante que é a primeira vez que eu estou falando. Aí chegava no roupeiro, o Miranda, o roupeiro, chegava para mim e falava assim, Marcelo, o Roberto veio ontem aí. Falei, e daí? Ele veio pegar as camisas. Aí pegou a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, pulava. Falei, mas o que ele pegou? Não vai pegar, ungida, consagrada, não vai. Falei, deixa ele pode pegar e fazer o que ele quiser, que eu vou fazer 2 gols, 3 gols. E até quando eu entrava em campo, um repórter falou assim, pô, você não entra com o pé direito quicando? Eu falei, se eu fizer o gol com a esquerda, eu deixo minha perna esquerda fora? E aí o Vanderlei ficava nesse lance e às vezes também a gente gostava de atiçar. Eu e Edilson, a gente atiçava um pouco. E aí, às vezes você queria bater no peito e falar, pô, tem moral aqui, vou jogar aqui. Aí, meu amigo, ficava suspenso. E aí, determinada concentração, a gente ficava num canto, tocou o telefone, pô, tipo, depois do lanche, falei, pô, um quadro massagista, estava eu, Vampeta, Gilmar Fubá, Edilson com cavaquinho. Falei, pô, quem tá ligando essa hora? Aí o Carlinho acendia lá, o Carlinho falava assim, Gilmar, ele falou pra você subir lá no 23º andar. Pessoal, essa história é hilária, pessoal. Não, é verdade. E aí não sei se eu falei isso aqui em algum lugar, não. E aí o Gilmar falou, vamos embora, Pedro, vamos comigo, que você tem que subir comigo. Eu falei, não vou subir nada. Tava ligado, Gilmar. E aí daqui a pouco o Gilmar subiu e a gente conversando, falei, pô, o que o Vanderlei tá aprontando? Decisão contra o Cruzeiro. O que o Vanderlei tá aprontando, cara? Pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco desce de uma desesperado, cheio de florzinha grudada na cabeça, que não sei o quê, todo molhado. Aí eu falei, Gilmar, o que aconteceu? Ele falou, não, eu cheguei lá no quarto dele, aí tinha uma banheira lá, né? Aí tinha umas 800 velas acesas, azul, vermelha, amarela e tudo. E como eu ia marcar o Miller, eu tinha que dar 3 pulinhos ali dentro. E tinha sal grosso e tudo. Eu falei, você pulou? Você não é obrigado a pular, Gilmar? Ele, não, mas se eu não pulasse, ele falou que ia me tirar do time. Aí pulou, beleza, Pio Gilmar num jogo,
Começa o jogo, o Gilmar arrebentando. Mas na verdade foi uma surpresa ele entrar no lugar do Marcelinho. Sim, do Ricardinho. Aí, bem demais, travando o Gilmar, o Miller pra lá, tramando o Miller pra cá, o Miller não fazia nada. 20 minutos do primeiro tempo, o joelhinho do Gilmar, clec. Aí o Vampeta chegou na beira do campo e falou assim, chefe, falhou, hein? Falhou, hein? O do Miller é mais forte. Nossa! Mas assim, a gente ia até na brincadeira, na diversão, porque era muito engraçado, cara. Tinha cada coisa hilária, você viu, nós tínhamos o Mirandinha, na decisão do Paulista de 98. Mimi. É o Mimi do Mangote. Isso. Então, uma força, uma velocidade de carreira. E é tipo assim, eu pegava na bola o Souza, fazia o lançamento pra ele. Ele corria, então, ele furava, cara, uma parede de tão forte. E aí, daqui a pouco, o Vanderlei chegou e falou assim, Marcelinho, fala pro Miranda que ele tá embolando lá na frente, fala pra ele não cair nem pro lado nem pro outro, fala pra ele centralizar. Eu falei, Mimi, o Vanderlei falou pra você centralizar. Centraliza. Ele, o quê? Aí ele chegou lá na beira, o Vanderlei, na beira do campo, o Vanderlei falou, Mirandinha, você tá embolando, centraliza. Pô, ele falou, pra onde? Pra direita ou pra esquerda? E aí, outros detalhes. Aí aquilo irritava o Vanderlei, porque às vezes ele falava uma coisa, a gente levantava a mão, era mais eu e o Edilson, e aquilo irritava, aí... Não admitia contestação? Vamos dizer, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lógico, e com 30 anos, quando eu estava no Vasco, seria totalmente diferente com 20, 22, 23. Né? Que você achar que você pode tudo, de que a autoridade foi feita para você ser submisso a ela, por mais que esteja errado, e você respeitar. Mas você vai entender isso com 22, 23 anos, fazendo gol a tudo que é doidado, e aí você às vezes até se empolga um pouco, mas... Marcelo, 503 gols na carreira? 513. 513? 513 gols. Quantos jogos você sabe, não, Marcelo? Não sei te precisar. Mas uns 1000 jogos, não? Será? Acho que mais. Mais, pô. Ó, de qualquer maneira... Só no Corinthians foram 432. 426. Você jogou mais no Flamengo, nos outros? Não sei, Marcelo. Foi. Marcelo, no Flamengo eu tenho mais de 300 jogos. Dá não. Só aí dá 700. Aí já dá 700. Aí você vem... Vai passar de 1000, sim. Não sei não, hein? Ou chega a 1000. Vamos fazer o seguinte. Mas por que eu fiz essa pergunta? Então. 513 gols. Se tiver próximo de 1000, eu tô falando para um meia, para você entender. Quando você falou que você ficou fora de 3 Copas do Mundo. O Gabriel Jesus, o Manchester contratou ele com uma média em 2016 de 0,4 gol por jogo, ele sem centroavante. É isso que eu tô querendo dizer. Marcelinho é um meia. Uma média dessa daí, é isso que eu tenho, é uma média absurda em relação a... Posso pedir a palavra aqui um instante? Pessoal, é o seguinte, ele só queria criticar o Gabriel Jesus, tá certo? A gente vai fazer uma paradinha aqui, porque eu vou ter que conversar com o Carreiras seriamente, tá? Mas a gente volta depois do intervalo comercial. Não desgruda daí, porque tem mais história de Marcelinho. Mano, esse cara é bom, esse cara não tem TP, mano. Só tem uma chamadinha ali, ó. Chama o break. Televisão é assim, aí o cara tá improvisando. O cara é bom, mano. Tira o chapéu. Volta já, segura aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC. Você nos acompanha também pelo Facebook, é facebook.com/TV Mais ABC. Participa dos nossos sorteios, dos prêmios da noite. Olha, tem prêmio que não acaba mais. A gente vai terminar o programa um pouquinho antes, uns 40 minutos antes, para poder proceder todos os sorteios aqui, tá certo? contato@tvmaisabc.com.br. Mande a sua pergunta para mim, para o Marcelinho Carioca, também para o Carlos Carreiras. Nós vamos falar mais de Copa do Mundo. Antes, mais algumas participações com o Carlos Carreiras, o meu secretário. É uma pergunta que eu concordo bastante, viu, Frank? Vander Cuesta e Rano. Por que os clubes brasileiros não contratam jogadores aposentados e consagrados como o Marcelinho para ensinar os jogadores de base a bater faltas? Ou como tem hoje com o zagueiro. Tá? Você viu o Thierry Henry lá? Que ele é o auxiliar da Bélgica. E fica lá orientando os atacantes da Bélgica. Que eu acho justo. Eu acho que mas o Corinthians tinha o cara, ele cuidando da defesa. Não é porque a gente não está levantando a pauta não, tá? Mas isso daqui até sexta-feira, isso vai ser motivo de discussão da mídia de forma geral. Um reencontro do Henry com a seleção brasileira, desta vez como auxiliar
da Bélgica, né? Porque todo mundo lembra o que aconteceu lá em 2006. Né? Se o Roberto Carlos estiver lá, ele vai dar um abração, vai agradecer muito. Ou vai dar um par de meia. O Marcelinho, você concorda com o Roberto Carlos? Ó, o Rodrigo Barros aqui, ó. Grande, Rodrigão. Falou, você e o Carreira aí, em que tabelinha é essa? Ele tá me ligando aqui, mas não dá pra atender, né, Rodrigão? Puta beijo. Um abraço. Aliás, quero mandar outro beijo especial também ao Vanderlei, lá da Pousada Tambaíba, em Marizias, né, Marcelinho? Grande figura. Gente boa demais. Gente boa demais, Vanderlei, figuraça. Em breve estaremos aí disputando outra Copa. E aí o Pavão me liga ali na pizzaria e fala assim, pede Anjo, é o Pavãozinho, que o cara, falei, rapaz, eu tomei uma caneta do Carreira. Aí. Falei, mas como? Era valendo? Eu falei, pô, pior que eu tava distraído. Pavão, não sei, você não sabe o mal que você fez pela humanidade, Pavão, porque isso aí, bicho, vai toda segunda-feira agora, vamos ter que ouvir essa história igual o malfadado gol olímpico do estádio do Pacaembu. Pavão, você tá pego na minha mão. Ó, e o Rodrigo Barros mandou aqui, ó, Rodrigo Barros diz aqui, ó, Marcelinho Carioca é o segundo melhor batedor de falta, atrás do Carreiras. Aliás, olha, vamos falar, o Rodrigo Barros bate na bola. O Rodrigo chegou a jogar no Juvenil do Corinthians, né? Ele chegou, ele se profissionalizou. E ele te contou a história? Ele te contou a história que ele estava no Juvenil e a galera deixando ele de lado, barrando ele. E aí ele foi lá falar com a gente e tudo. Eu falei com o diretor. Daqui a pouco, na semana, ele já estava no plantel. Aí depois ele foi para Portugal, né? Jogou nos Estados Unidos também. E aí falou assim, pô, vou tocar minha vida como empresário, tudo. Se aposentou cedo do futebol. Mas uma grande figura, hoje é secretário. Desenvolvimento em Guarulhos. Olha, faz um trabalho muito bacana, nosso querido amigo Rodrigo Barros. A galera tudo assistindo aqui, o Molines mandando um abração. Estavam que o Marcelinho tinha uma banda de pagode. Estavam falando com o Amaral, é isso? Esse aí que mandou foi o Gabriel veio aqui em off falando. Rapaz, mas era o Zaroio que chamava a banda? O Zaroio? Não, Divina Inspiração. Divina Inspiração. Vendemos 132 mil cópias. Em shows. Caramba. Fazia alguns shows e tudo, mas eu cantava tão bem porque eu só podia cantar metade de uma música. Não podia cantar a música inteira. Na verdade, isso é sério. E aí hoje meus filhos ali ficam olhando no YouTube e falam, pai, que isso? Eu boto a mão na cabeça. Eu falei, mas você cantava melhor que o Pelé, né? Lógico, com certeza. Com certeza. Deveria ter seguido carreira então, porque o Rei... Porque fizemos show no Olímpia, mano. Lembra do Olímpia? Fizemos show no Olímpia. Lembra? Você tá de brincadeira. Sério, fizemos show no Olímpia. Na sexta-feira e sábado era Roberto Carlos. O Carreiras não frequentava o Olímpia, disse que era muito perto do Palestra Itália. Mas com certeza. Era do lado. Ó, a Juliana e a Fabiana Luquezzi, tá? Elas são duas garotas que participam também, elas são dançarinas do Faustão. Ô, louco, aqui de Santo André, estão pedindo pra você mandar um beijo pra elas. Que é o nome delas? A Juliana e a Fabiana. Juliana e Fabiana, ó. Coraçãozinho pra vocês duas. Luquezzi, ó. Um beijo pra vocês. Baita fera esse Carreiras, hein? Fala, que mais aí, Carreiras? A galera, pô, o Simon do Sete Mares aqui, ó. Mandando um abraço aqui, ó. Ele falou, Marcelinho é um monstro, eu chorei muito de alegria com ele. Lá do Sete Mares. O dia que você quiser comer um camarão, tá convidado aqui, ele já falou, hein, meu? E o Wagner Chimene comeu todas as pizzas também, né? Não, o Wagner, ele vai casar agora. A gente acha que o cara vai casar em 70 num regiminho, né? Pelo amor de Deus. comeu umas 8, né, Marcelinho? Que isso, rapaz. O cara chegou, também, parecia que tava amarrado. O cara também comeu uns 8 pedaços de pizza. Tá de brincadeira, mas isso é... Agora falando sério mesmo, uma das melhores coisas, assim, pra gente indicar a Trípoli. Pizzaria assim, massa fininha. Muito boa, hein? Recheio na medida, você não se empanturra. Eu gosto da Baiacatu, que é a catupiry. Mas todas que foram, o PH, o Paulo Henrique, o Ferrugem comeu todas. Aliás, hoje eu fiquei com ele. O Motoca comeu todas. Ô, Gugu, prepara aquela parmesão com alho, que eu vou chegar aí daqui a pouco. O PH, o Paulo Henrique Carreira. Olha, meu brother, ele é Carreira. Sou Carreiras. Grande figura, gente boa. Ele é gente boa, tenho certeza. Aqui, pô, ó, galera, audiência aqui, o Arnaldo Stein aqui, ó. O Arnaldinho também tá azucrinando. Arnaldinho? Ó, Arnaldo, fala pro Marcelinho de mim, tá aqui, manda um beijo aí. Arnaldo, beijão, Arnaldo. Aí, gente boa demais. Gente fina pra... Ó, Marcelinho, você tá de brincadeira, a nossa audiência aqui, é um negócio bombando. Ó, Dailton Moraes de Jundiaí conosco, acompanhando pelo Facebook. Daí, um abraço. Adriano Ábido também, Niquiba Menezes, o Bruno Leandro Barros, grande Brunão. Ricardo Oliveira, que não é o artilheiro, porque ele tem o Anjos antes, é Ricardo Anjos Oliveira. O corintianíssimo Kleber Juliano, que também torce pro Ramalhão. Esse é seu fã de carteirinha. Sérgio Pompilho também. Pô, e bastante gente. Marcelinho, agora eu quero botar você em fria, vai. Manda bala. Vamos lá. Pode jogar que eu domino no peito e sai distribuindo. Melhor goleiro que você jogou? Contra ou a favor? Contra ou a favor? Não, vai. Jogou contigo.
Ronaldo Giovanelli. E contra? Vai contra. Contra? Vamos falando contra. Pô, o Zete, mano. Zete? Putz. Era difícil fazer gol. Zete era frio, cara. E às vezes quando eu botava a bola pra concentrar ali, ó, quando eu levantava, ele trocava a barreira, cara. Aí eu ficava sem ação, aí o único cara que não fez gol de falta foi no Zete. É mesmo? Aí eu descontei num pênalti que eu... Compensação, ele tomou um frango numa falta do Neto uma vez, quando ele jogava pelo São Paulo, né? Mas era um goleiraço, eu concordo. Aliás, eu peguei também. Lembra do Gilmar? O Gilmar goleiro, que era do Juventus? O Neto jogava... Deixa eu ser o Gilmar só. do Palmeiras, lá atrás. O Neto jogava pelo São Paulo e o Zete jogava pelo Palmeiras. Lembra do Gilmar goleiro, que era Gilmar do Palmeiras, jogou no Bangu e tudo? Isso. Gilmar. Ele foi jogar em 95 pelo Juventus. Sim. Essa tinha acabado de chegar. Aí veio falta de longa distância, ele falou assim, pode abrir que não chuta nada. É pé de pano. Não é pé de anjo, é pé de pano. Rapaz... Eu errava assim gol. não, né? Não, velho, tô te falando. Mas no emocional, ele tava ali, batia na luva assim, ó. Aí eu chutava no gol, ele defendia, falou, chuta mais forte, que tá fraco. Eu sei por quê. Eu fui fazer um gol só em 96 dele, cara. Eu tenho explicação disso aí. Por quê? O Gilmar era useiro e vezeiro em clássico Palmeiras e Corinthians fechar o gol. Caraca, o Leio Gilmar. Mas ele fechava mesmo, hein? Quando ele jogava pelo Palmeiras. De vez em quando tomava umas goleadas, 4. Não, e o detalhe é que quando cismava de jogar, irmão, ele jogava muito, Gilmar. Mas o detalhe, tipo assim, o goleiro fica ali atento, Carreira. E ele ficava falando, batendo na luva, pode abrir, não chuta nada. E sabe que ele tinha, assim, explosão, poder de Mas agora Marcelo, assim, vou te falar, eu não fui profissional, ele não era badalado, mas ele era bom goleiro. Jogo de futebol, eu já cheguei, por exemplo... Era maravilhoso, sensacional. Eu já cheguei a ter goleiro que tirou a barreira, eu abandonei a batida. Eu não consigo bater sem a referência da barreira, entendeu? Eu não sei, se tirar a barreira, eu saio, eu não sei. Não, você perde uma grande referência, mas é meio arriscado, porque se tiver um Célio Silva no time, o goleirão... Então, mas eu não sei bater Gralac. falta assim, eu só sei colocar, então, justamente... Mas o que você lembrou aí? Gralac? Tinha um chutaço. Nossa, lembra disso? Lembra? Putz, Gralac, a zaga do Corinthians. Henrique Gralac, 94. Não, eu lembrava do Gralac e do Jatobá. Você não lembra do Jatobá? Não. Jatobá era mais lá atrás. Nossa, lembra disso, Frank? Jatobá. Vamos lá agora, lateral direito, que jogou e contra. Rapaz, lateral direito... Rodrigo, que era do Vitória, que veio pro Corinthians. Muito bom jogador. Contra, assim, chato, o Zé Maria, que era da Portuguesa, lembra? Lembro, excelente jogador. Jogou muito tempo zagueiro central, vamos lá. Antônio Carlos. Antônio Carlos Zago. Não precisa falar. Monstro. Jogava demais e também contra era... Mas assim, a favor e contra. A favor, eu preferi o Célio Silva. Isso. E o Fábio Luciano, vou trazer ele, o Fábio Luciano. Quarta zaga, eu coloco Gamarra. Gamarra, monstro. Gamarra, né? E contra, assim, que você falou que esse cara falava... Clebão, pelo amor de Deus. Clebão batia até na sombra. Teve uma vez em 95, em 94 ele me jogou na placa. Eu falei, pô, não dá pra pegar ele na mão, não dá pra... Aí virou o ano 95, fizemos o gol, campeão já, o Ronaldo bateu tiro de meta, eu vim correndo da ponta. Soltei uma e saí pra jogar igual o Mané Garrincha, aberto. Lateral esquerdo, pô, era desesperador marcar o Roberto Carlos, muita força, muita velocidade. Você não sabia pra onde você driblava ele, era muito difícil. E assim, a favor... E naquela primeira decisão de 95, ele perdeu um pênalti no primeiro jogo. Agora eu vou fazer uma... vou lembrar, o Marcelinho, pra ele que o Marcelinho ajude. Aonde saiu a bola, Frank Fortes? A bola do Roberto? Saiu pro lado esquerdo do goleiro. Saiu entre a bandeirinha e a faixa da grande área. Foi um monstro, um erro assim, você fala assim, como é que pode? Ele botou na mais preto. Então, mas a marca do pênalti estava para a direita, né? Isso. Mas a hora que ele bateu... Ela não estava no centro do gol, ela estava para a direita. Ah, é? Você perde a referência também. Mas só que ele bateu, ele errou o chute, foi pior, quer dizer, não foi pior do que aquele Ivan, o terrível lá, aquele é o pênalti, é o pior pênalti do mundo, aquele Ivan, que o cara bateu o pênalti, pessoal, vocês querem procurar, vocês podem procurar. Ivan, zagueiro do São Paulo. Ele bateu o pênalti, a bola saiu na lateral. O do Roberto Carlos saiu entre a risca da grande área e a bandeirinha do escanteio. Eu estava no estádio, por isso que eu nunca vou esquecer disso. Aliás, a torcida queria matar ele, velho.
Aí queria matar. O primeiro jogo foi 1-1, né, Marcelo? Foi 1-1. O gol do Nilson Pirulito. E o Silvinho depois cruzou para trás, eu peguei ela de primeira, 1-1. 1-1. Aí depois, o segundo jogo, você abriu. Eles fizeram 1-0 com o Nilson, de novo. Você empatou com aquela falta maravilhosa que o Miller fica... Isso. E aí o Elivelto fez o Elivelto solta... Chute cruzado. Puta, que chutaço. Vamos lá, lateral esquerdo, então, Roberto Carlos e a favor. Você jogou... Não, você jogou... E a favor, o Kleber lateral, que foi o cruzamento, ele consagrou mais ainda. Foi com a mão, né? Cabeça de área... Os dois ali, eu joguei com o Moacir, que jogava o fino da bola. O Moacir, que era do Atlético Mineiro. O Moacir deu uma sumida, mas ele tá lá ainda. E assim, o Zé Elias foi muito guerreiro, mas o Bernardo como líder, como o cara que chamava a equipe, ele dava dura em todo mundo, era o líder, importantíssimo na conquista da Copa do Brasil de 95, né, e do Paulista de 95. Montando aí. O Fred também, aquele time de 99, 2000 ali, com o Rincon e o Vampeta jogavam. Era demais, ele falei. O filho da bola. O quadrado era você. O Ricardinho também jogava demais. Aí tinha aí, contra, peguei o Norberto, que era da Portuguesa, que a trava era desse tamanho. O Márcio do Corinthians com a trava de alumínio desse tamanho que pegava... A gente jogava de meia esquerda, então às vezes eu jogava de meia de ponta direita. Mas o Márcio, aí você estava no Márcio já no Corinthians. Eu pelo Flamengo e o Márcio... no Corinthians. Você falou contra. Isso. Meia, o Souza... Henrique Márcio Bittencourt. Você lembrou. Eu queria saber a sua opinião sobre o Souza. E o Edilson também... Até hoje eu nunca vi um jogador dar uma parada igual a do Souza. Lembra? Você sabe que o Souza... Como ele parava, ele parava, todo mundo ia... Que isso, jogava demais. O Souza tem... Demais. O Souza é um cara muito especial também, né? Ele tem uma filha portadora de necessidades especiais, né? E assim, ele... Giovanni também tem. Ele saiu do futebol mesmo, assim, se ausentou, se desligou de tudo para cuidar da filha dele, sabe? Então, assim, é um cara que merece todo o nosso respeito e toda a nossa torcida, assim, para que as coisas corram bem para ele, porque ele é um cara muito do bem. Potiguar, né? Eu só comia biscoito. Como o Rodriguinho, ele é potiguar, né? Só comia biscoito, viu? Biscoito pra cima e pra baixo. Magrinho, é melhor do que o Walter, né? Que comia um pacotinho de bolacha antes do treino. Vai, vamos seguir aí. Centroavante, calma aí, centroavante. Não, tem um meio ainda, tem um atacante ainda, 2 atacantes. Esse time tá grande, hein? Tem mais de 11. Vai. Mais de 22. Eu não quero colocar o Djalminha nem o Petkovic, que foram lenda. Foi um negócio fora do normal do que eu vi jogando, era... Antevia a jogada, fazer lances que memoráveis, antológicos, os dois maiores que eu vi. Assim, joguei, né, a favor. Mas eu vou... Mas você não jogou também bastante? O Viola, centroavante ali, ele foi muito bem. O lendário Paulo Sérgio Rosa. Paulo Sérgio Rosa. E o Edilson. Mas se você não chegou a jogar com o Contra. Nós fomos disputar o torneio Ramon de Carranza em 96, com Alex Rossi e Alcindo na frente. Rapaz. E fomos campeão. Alex Rossi. Eu lembro disso. E aí tinha o Didi ainda em 98 para complementar, né? O Didi fez o gol, pô. O Didi... Rei Didi. O Alex Rossi é outro jogador que teve problemas na vida, você sabe, né? Conhece a história dele. Ele teve problemas com vício e... Igual o Ariel Ortega. Ele conseguiu superar tudo. Hoje ele mora... numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, Alex Rossi, mas uma cidadezinha assim, pequena mesmo, e ele tem uma vida de fazendeiro, de Alcindo também. Peão de fazenda. Alcindo é dono das fazendas todinha no Paraná. O Alcindo é muito lindo. O Japão soja, é ídolo. Mexe com soja. O Alex não tem esse... Ele Alcindo, não é, o Alcindo era não é o proprietário das coisas, a gente concentrava, ficava às vezes eu Alcindo, porque eu sou muito grato ao Alcindo, porque a primeira roupa de marca que às vezes a gente não tinha condição de comprar, eu era juvenil ainda, o Alcindo levava a gente para o São Conrado Fashion Mall, que era um shopping em frente à concentração do Flamengo. E ele chegou e falou assim, pega um tênis, uma calça e uma camisa. Que era o que eu queria, era final do ano, não tinha aquela grana para poder comprar roupa para o Natal, Ano Novo. Era meu aniversário dia 31 de dezembro. E ele me deu de presente. Você jogou com o Alcindo no início da carreira e depois no Corinthians, quando ele voltou do Japão. E aí, ele ficava na concentração, ele levava um videocassete, na época era o videocassete, com a fita, pra gente ficar vendo a fazenda dele. Demorava umas 2 horas pra até acabar. Né? Ele, depois do Zico, talvez seja um grande ídolo brasileiro lá no Japão. É um absurdo. Sim,
os licenciamentos de produto dele. Que coisa, né? O bonequinho com o negócio com ovinho aqui, carequinha aqui e o cabelão. O Alcindo, então, o Alcindo ainda participa das peladas de fim de ano, quando convidado. O Alex Rossi, não, o Alex Rossi ele praticamente se retirou do futebol, em função de tudo que ele passou, nunca mais vi, da superação mesmo que ele teve. E ele jogou aqui no São Caetano também, o Alex Rossi. Por isso que é bom a gente era forte, né? falar desses ex-atletas. Assim. Agora, eu perguntei isso tudo para o Marcelinho por quê? Aí você pergunta assim, com tudo isso, com toda essa história, é o jogador que mais títulos tem pelo Corinthians, né, Marcelo? Sim. Tá aí, falta 2 ainda para o Cássio, né? Se o Cássio... São Você 10 títulos, 206 gols marcados em 432 jogos. No Corinthians foram quantos jogos, Marcelo? Quantos 206 gols. 432 jogos. No Corinthians, o quinto maior artilheiro da história do clube. Nós estaríamos ali entre os 3 primeiros se eu não saísse em 2001, ficasse, vamos dizer, até 2003, porque quando eu fui para o Japão eu fui muito bem ainda, e no Vasco eu arrebentei em 2003. Peraí, quantos gols você tem na carreira? 513. Quantos gols de bola rolando? Que é uma expressão bola horrível. Muito. Todos, né? Todos, porque não todos. existe gol de bola parada, mas são conjecturas assim que o futebol faz de falta, vamos dizer, de falta, eu não, acho que eu não tenho 200. 100 e pouco por aí. Não sei precisar. Mas a maioria é de fora da área, perna direita, perna esquerda. Então, Marcelo, mas parece assim, de cabeça. Você falou não tem 200, mas assim, tem algum levantamento, não sei se alguém já fez aí, tá um trabalho de repente para produção e pro Lucas Serra e pro Gabriel o Plaza vai fazer. Pra gente perguntar, não, fazer o seguinte, um levantamento mundial. Quem é o maior artilheiro mundial de faltas? Caramba. Já parou para pensar nisso? Legal isso. Uma coisa bem bacana para ser levantada. A gente sabe que o Rogério tem mais de 100. Eu sei que o Rogério tem mais de 100. Não, ele tá provocando porque ele quer falar do 100º gol do Rogério, em cima do Júlio César no campo, na Arena Barueri. Aliás, rapaz, que fim muito que bem batido, hein? Mas como é que o Júlio vai deixar aquele canto aberto, meu? Fecha mais pra cá, porque não tinha como ele não sei porque que você tá tocar falando no disso. canto Agora, do Júlio César. Marcelinho, agora eu vou responder. Na história, qual é o goleiro, na história toda do futebol brasileiro, que tomou mais gols do time do Corinthians? Goleiro que tomou mais gols do time do Corinthians? Não sei se foi. Rogério Ceni. Tá bom. 100 e tantos gols tá ele vendo? tomou. Ele fez um do Corinthians, tomou 100 do Corinthians. Se liga, uma mão lava a outra, né, Carreira? Se liga, esse daí. Assim, o futebol é assim, amigo. Agora, que fim que levou o Júlio César? Não, mas o Rogério... Não o goleiro, é um cara brilhante. Ele fez, assim... Imagina só, vamos raciocinar. E você que tá ligadinho no futebol, mais debate. Você tá jogando bola. Você tá dentro do campo, 11 atletas. Aí os 10 jogadores saem o goleiro para bater a falta. Tipo assim, ó, você não vai bater, você não vai bater, você não vai bater. Tipo assim, eu sou melhor que todos vocês na bola parada, do goleiro. Então, tem que reverenciar isso do Rogério Ceni. Claro. É brilhante, ele passou a marca do Chilaver. O cara fez gols decisivos em finais e fez o 100º contra o nosso timão. Lógico, a gente não queria, mas o cara merece ser reverenciado. Mas, ó, se eu fosse técnico, ele não ia ser. Porque eu acho um absurdo. O que ele ofuscou de jogador nesse período é impressionante. Imagina mas você, ele fez os Marcelinho. gols. Mas nunca que ele ia lá. Ele pode no ser campo, considerado um especialista? Volta. O que você ia falar pra ele? Próximo da área, ele é especialista. Tá, mas o que você ia falar, Marcelinho? Volta. Você tá maluco? Volta. Não, meu... Ou senão, se ele fosse, depois ia chegar lá, me dá luva, então. Não, porque não faz o menor sentido isso. Mas ele trabalhou para isso, ele treinou para isso, ele ficou ali especialista, próximo da área. E um outro detalhe também, eu acho que eu vi o Rogério Ceni perder um pênalti só. Eu não lembro. Eu perdi mais pênalti que ele. Ele perdeu. Mas decisivo não ele. O jogador mais preciso de pênalti na minha vida que eu vi chama-se Evair. Evair Aparecido Paulino perdeu 2 penalidades na vida. Giovani, que era do Vasco, lembra? Que vinha aí. E uma outra aí contra um. Trocava na hora. Do Giovani não lembro, mas o Evair eu vi só ele perder. Quer dizer, eu vi ele perder uma vez um pênalti jogando comigo. Eu vi isso. Eu vi no Morumbi, o goleiro, ele bateu rasteiro. Mas ele desloca na hora, né? O goleiro voou, pegou, eu falei pro Sérgio, mas será que ele batia melhor que o Henrique Dourado, que é o centroavante do Flamengo? Então, né? Ó, brilhante o cara, brilhante. O juiz apitou, ele esperou 6 a 7 segundos. Ele respirou como o Hortência fazia, lembra? Hortência, o arremesso livre? Ele respirou, soltou e aquela concentração. Trocou o goleiro. Eu meti lá no Instagram, eu falei, pô, brilhante o cara. Marcelo, eu queria antes de encerrar, porque a gente o programa tá longo e acho que a gente ficaria a noite inteira aqui.
Eu queria que você fizesse uma avaliação. O que aconteceu? O gol diminuiu, os goleiros cresceram ou os batedores pioraram em relação a pênalti? Por que o goleiro está catando tanto pênalti hoje em dia? Primeiro de tudo, na hora do momento, vamos dizer, fatal, não passa uma agulha em nenhum cobrador, para ser bem mais esdrúxulo aqui e não ficar parafraseando. É um momento único do goleiro, que a responsabilidade não é dele. E assim, você vê o Modric. O Modric, ele foi tum. E aí você vê eu mesmo, poxa, no Mundial, no Maracanã e contra o Palmeiras. E pior que contra o Palmeiras, eu falei assim, poxa, eu vou rolar no meio. Não, eu vou trocar. Aí você fica, eu falei, não, vou pro meu canto de origem, firme. E o Marcão foi lá e fez uma bela defesa. Os goleiros, eles saem um pouquinho antes, com certeza. Mas assim, cara, é um momento que não tem como você falar, pô, fica calmo, fica tranquilo, fica frio. E o goleirão, ele tem goleiro que começa a te atiçar, bate na luva, ó, bate aqui que eu vou pegar, ele começa a trabalhar essas coisas. Mas assim, a responsabilidade, ela aumentou mais ainda. Então, sim, mas você acha que assim, os goleiros hoje, tá nítido, eles estão maiores. Eles estão maiores. Então, isso a envergadura deles? Isso. Sim. Aí ele anda mais um pouquinho, ele tá já próximo da bola. Mas você vê, naquele lance do primeiro gol ontem da Dinamarca, o cara andou demais. Eu não sei para que se usa o VAR, se não for para uma situação daquela. Nesse gol do Modric. Eles estão ignorando. Ele andou demais ali. E ele encaixou. Aquilo ali, ele andou demais. Aí você pega, por exemplo, o Cássio. Contra o São Paulo, o gol do Diego Souza, contra o Diego Souza, o do Dudu. O Cássio não fez absolutamente nada. Ele não fez absolutamente ele nada, foi lá, mas então, agiu certo. Aconteceu com o Dudu o que aconteceu com ele. O Dudu foi na segurança, o pênalti que ele vinha batendo e que estava entrando em todos os jogos. Ele deveria ter mudado. Não quero tirar o mérito do Marcão, que foi brilhante. Você acha que a tecnologia está ajudando? Mas tipo assim, ele saiu antes. Se ele não sai antes, ele não chega na bola. Você acha que aquelas coisas de assessoria do cara gravar, mostrar pro goleiro posicionamento... Total. Isso está ajudando. É de grande valia, porque ele sabe, ó, o goleiro é mais forte na caída na esquerda, ó, bate com a envergadura dele, ele é maior, ele é grande e tal, bate bem rasteiro. Ou então, poxa, você tenta bater ela, não bate meia altura, porque ele vai bater ela mais no alto. Ó, não vai no meio do gol, porque esse goleiro não sai. Então o cara já tem tudo ali, ó. Aí se ele tiver com o emocional dele equilibrado... Na minha opinião, tinha que liberar. Deixa o goleiro, se ele quer andar, ele anda, mas também tem que deixar o cara, se ele quiser fazer paradinha, ele faz. Aí fica uma briga, deixa o cara, entendeu? Dá pra brigar com paradinha, Marcelo? O goleiro tá morto, né? O cara dar uma paradinha, o cara tem que ter uma personalidade do caramba. Daqui a pouco, se ele patinar... Marcelo, na hora do pênalti, é verdade que uma palavra de alguém, assim, pode desestabilizar? O cara tá indo pegar e bater o pênalti... Carreira, você lembrou de um lance que, ó, quando o batedor ele vai estar ali na cobrança, ele não tem a visão geográfica no todo. Ele tem a periférica. Por incrível que pareça, pode ter 100 mil, ele tem ali a periférica. E assim, eu falo por mim, porque na minha cobrança você está olhando ali o goleiro e atrás, o Pracidelli estava atrás do gol. O treinador de goleiro do Palmeiras. O treinador de goleiro do Palmeiras, ele estava atrás do gol e ele batia na mão assim, ó. Não sai que ele vai rolar no meio. Ele faz isso, não sai. Cara, eu vi isso nítido. Eu falei, vou no meu canto de origem. E aí depois eu encontrei com o Marcão e tal. Ele falou assim, não, Marcelinho, nós estudamos os pênaltis de cada um. Em 99 nós vimos como cada um bateu. Eu já tinha visto que no Mundial você trocou. Você bateu nesse canto, perdeu, automaticamente você vai no outro. E assim, você não ia rolar ali numa... Quer dizer, você ficou numa interferência. Fiquei. Mas assim, foi mérito dele também, lógico, saiu antes. E com o cara batendo ali e falando... Mas a decisão da Libertadores, que o São Paulo venceu nas cobranças de pênaltis contra o Newell's, certo? O Valdir Joaquim de Moraes ficou atrás do gol, cantando pro Zete, ó, esse aí vai bater do lado direito. Isso. Esse aí vai firme, né? Ó, lembrou então, bem, assim, viu? Porque eu vi isso, o Pracidelli atrás do gol e ele falou, não sai que ele vai rolar no meio, ele não sai. Eu tinha feito gol contra o Sport, lembra? Nossa. Roladinha. E aí eu falei, vou no meu de origem. Quando eu olhei o Marcão crescendo... Quem sacaneava mais, você ou o Djalminha? O Djalma era... Ele sacaneava mais. O Djalma é brilhante. Ele era... Carreira, o Djalma é... Nós fizemos um jogo pela Seleção Brasileira de Marcha agora. Cara, ele pegou uma bola na linha de fundo assim, ele deu uma lambretinha no cara que parecia o Neymar ali, ó. Uma vez você me disse que os dois gênios que você, da sua época, foram o Djalminha e o Edmundo. É isso aí mesmo? Djalminha e Petkovic.
O Edmundo jogou muita bola, mas muita. Driblava com a direita, com a esquerda, força, velocidade, potência, inteligência. O negócio, o Edmundo jogou. O Edmundo foi craque. Curto, né? O Edmundo, fazia dribles Edmundo, em minúsculos, assim. Djalmin e Petkovic, craque. Sabe quem e é o craque Guta ainda também? falando que copiava ele. Pô, Guta, você vai dormir, Guta, pelo amor de Deus. Sabe quem é craque também? Sei. A Politex, que tem um recado especial para você agora. Olá, Carreiras, boa noite. Boa noite a você que assiste aí o Futebol Mais Debate. Eu tô aqui na Politex, tem sempre um show de elegância para você há 47 anos. Deixa eu frisar o horário de funcionamento da Politex, que mudou, tá? De segunda a sexta, das 10 às 18h30. Aos sábados, das 10 às 18 horas. Anotou? Muito bem. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de presente. Você que assiste o Futebol Mais Debate está concorrendo a essa bela colcha de casal linda, toda florida. E como sempre, tem qualidade, tem garantia, tem novidade, ó. Puff de couro, tá? Tem puff de pele, tapetinho, olha que charme, gente, tapete de pele. E que tal essa composição? Todos os ambientes da sua casa, até um ambiente corporativo aí da sua empresa vai ficar muito mais bonito com a Politex, que tem tudo o que você precisa. Produtos para cama, mesa e banho, tapetes nacionais importados, aqui na Avenida Senador Vergueiro, 4826, telefone 43664311. Politex, um show de elegância para você. Boa noite. Uma dica legal, né? Politex, aliás, um forte abraço para todo mundo lá. Lá tem palmeirense, São Paulino, corintiano, mas eles são unânimes, né? Todos adoram o Marcelinho. É isso aí. E se porventura alguém não gostava do Marcelinho, ouvindo as boas histórias e a maneira como ele se expressa, acho que não tem jeito, né? Bom, pessoal, é o seguinte, antes do boa noite final aqui dos nossos convidados, vamos proceder então os sorteios da noite, certo? Mais 37 minutos aí até o final para a gente sortear todos os prêmios. Começando com um jantar para 2 pessoas lá no restaurante Sete Mares do Simon, que ficou ligadinho conosco durante toda a noite acompanhando o Futebol Mais Debate. Atenção, hein? Jantar para 2 pessoas no Sete Mares. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para Denise Canovas, que está lá. Devolve, viu? Ajuda aí, pô. Denise Canovas, que vai casar com o Wagner Gimenez e o Marcelinho. Que isso, hein? Conseguiu convencer o Wagner, não? Tá vermelhinha lá, tá vermelhinha. Dia 6 de setembro, tá todo mundo convidado lá na Igreja da Matriz de São Bernardo do Campo. Depois uma baita de uma festança, viu, pessoal? Pô, aqui, ó, detalhe aqui, ó. A Patrícia e o Caco estão em Nova York assistindo. Pelo Facebook dá pra assistir. O Facebook é mundial. A gente, e mandar um beijão pro filho deles, o Cauã. Né? Então, Caco, um abraço pra você. Quem que é o Caco? A Patrícia Peltini? E o Caco. Grande Patrícia. Gente boníssima. Que isso, cara? Tão mal, né? Tão pertinho, né? Bom, vamos lá então, amigos. Ó, aqui, ó. Jennifer Pupo, ela é da Vila Alzira, aqui em Santo André. Ganhou, então, um jantar lá no restaurante Sete Mares, lá em São Caetano. Agora tem um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Vou dar uma sacudida aqui, ó. E tem que sortear de baixo e de cima também, né? Não vamos privilegiar um só, não. Então, ó, um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. É o Alex do Jardim Ribas, Santo André. Parabéns, Alex. Rodízio da Pizzaria Trípoli. Vem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui volta pro sorteio. Antônio Sérgio Mauri. Ele pergunta se o Gabriel Jesus deve ser reserva. Deve ser reserva da seleção. Você ganhou agora um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, em São Bernardo. Enquanto você sorteia, eu vou mandar um abraço para o Fábio Rocha, que amanhã estará acompanhando aqui o Felipe de Orlando Braganças. Aliás, teremos aqui um sangue nobre, né? Um rei. Né? Se o Brasil fosse, seria o rei do Brasil. Estará aqui amanhã dando entrevista no Show Mais. Faça a reverência, então, do nosso querido, aqui, tá bom? Show Mais, nosso Darcio querido Darcio Arruda. A referência do jornalismo nacional. Isso. Então lá, um almoço para 2 pessoas do La Gábia, para Gabriela dos Santos. Ela disse agora, o Hexa vem. Não marcou aqui de onde é, mas o final do telefone é o 6649. Então é para você. Agora uma colcha de casal da Politex. Vem cá, pegar o pessoal que está grudado aqui, ó. Aqui ninguém pode reclamar de nada, não. Vamos lá, Marcelinho. É do Jorge Luiz Valentim, Vilomero Tom, Santo André. Ele é corintiano. Será que ele gosta do Marcelinho? Camisa da Copa da Boutique Que Show agora, hein? Vamos lá. Esse aqui vai para... Bolines. Pronto.
A camisa da Que Show, da boutique Que Show, vai para o Franco da Silva. Boa noite, Marcelinho. Porque hoje não temos mais jogadores batedores de falta. Pé de anjo, maior jogador do Corinthians. Vai, Corinthians! Ele escreveu aqui. Franco da Silva. Um abraço pra você, Franco. Valeu, Franco. Muito obrigado a você. Parabéns a todos que participaram, todos que enviaram perguntas. Você que não foi sorteado desta vez, ó, esquenta não que semana que vem tem mais e com certeza com todos esses prêmios e um pouquinho mais. Vamos aos destaques finais. Vou começar aqui pelo Carlos Carreiras, que no seu destaque final projeta também Brasil e Bélgica, jogo de sexta-feira, 15h, em Kazan. Será que o Brasil vai às semifinais? E aí seria contra o vencedor de França ou Uruguai? Carreiras. Olha, Frank Fortes, eu aqui, a gente fez uma previsão da Copa, eu coloquei Brasil, Alemanha, França e Bélgica. O Brasil tem que passar aí pela Bélgica, pela França também, provavelmente, né? Então, mas eu vejo assim, o Brasil passa. Eu acho que o time está evoluindo. Eu só vejo um problema de posicionamento do Coutinho com o Neymar. É um problema de congestionamento de área. Eu acho que eles ficam ocupando a mesma área no campo. E ali o Tite ainda falta resolver isso. A hora que o Tite resolver isso bem, tá, eu acho que vai jogar melhor ainda. E a gente torcer para que o Gabriel... Eu tenho certeza que o Tite não vai tirar o Gabriel Jesus. Tenho certeza. Porque o Romero só é o que é, graças à insistência do Tite. Porque eu tenho certeza que se o Tite não enxergasse alguma coisa no Romero, agora, Copa do Mundo, a gente sabe que não tem todo esse tempo do mundo para você ficar postando assim. Mas ele sabe do potencial do Gabriel Jesus. Então, eu vejo esse problema do Gabriel Jesus e esse problema de posicionamento de Neymar e Coutinho. Agora, o que eles estão jogando de bola é demais. O Brasil é disparado, pouca gente sabe disso, porque os caras não sei por que não dão destaque. O Brasil é disparado o time que mais chuta no gol. Mas assim, disparado. O segundo lugar provavelmente não tem 1/3 do número de chutes a gol que o Brasil dá por partida. É um absurdo. Então assim, o Brasil hoje ganha de 2-0, tá? Claro que aí é o melhor homem em campo por ter mudado o jogo, o William, mas tem um detalhe. O goleiro do México catou demais. Muitas bolas em cima, mas pelo menos tiveram uns 3 chutes ali de defesas dificílimas. Então eu vejo assim, o Brasil está evoluindo, está num momento muito bacana, a nossa zaga está direitinho, a casinha lá atrás está direitinho. Vamos ver, talvez o Casemiro faça um pouco de falta, mas o Fernandinho, por outro lado, ele joga mais para trás um pouquinho. Pode ser melhor isso num jogo contra um time rápido como vem a Bélgica. Agora, eu concordo plenamente com o Marcelo, a defesa da Bélgica é mamão com açúcar. Então, pessoal, Marcelo, eu quero aproveitar, agradecer você. Olha, você continua sendo um cara muito bacana que eu conheci, tenho orgulho de ser seu amigo. Eu desejo muita sorte na sua carreira política, que dê tudo certo para você e conte com a TV Mais aqui para te ajudar, tá? Mas espera aí, Marcelo, não dá seu boa noite não, porque eu já vou complementar com uma pergunta aqui para você, te dando liberdade aí para você, no seu destaque final, ficar à vontade, tá bom? Queria te desejar assim, muito sucesso, muita sorte em tudo que você se propuser a fazer, dizer que foi para mim particularmente, assim, eu entrevistei o Marcelinho, sei lá, várias vezes, assim, depois do Marcelinho ter parado de jogar, mas acho que foi a primeira vez que tive a oportunidade de bater um papo e ser tão divertido, tão alegre assim com o Marcelinho Carioca. Então, para mim foi uma honra, viu, como jornalista, ter você aqui hoje. Agradecer você imensamente por se disponibilizar a conversar com a audiência aqui do ABC, falar da tua história, falar da tua vida. E queria te deixar uma pergunta assim com relação à seleção brasileira, para que você falasse da seleção no seu destaque final e depois falasse a respeito do que você quiser, o que o seu coração mandar aí, Marcelinho. Acho que o goleiro do Brasil ainda não foi testado. Cara, eu estava pensando nisso agora. O Alisson não recebeu ainda... Ele não fez um teste que passasse para o torcedor a confiança que o torcedor precisa ter num goleiro de seleção brasileira. O que você pode falar sobre isso no seu destaque final? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Franco Forte, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Agradecer você também, Carreiras, e a amizade que a gente construiu, pelo coração maravilhoso que você tem, poder vir aqui e participar do Futebol Mais Debate. Fui recebido com honraria, com respeito por toda a sua equipe, a produção, né? E parabenizar você, Franco, porque fazer um programa sem um TP, o cara tem que chamar a responsabilidade do programa, tem que ter
conhecimento. Qualquer coisa que a gente falava aqui, é um historiador, é um cara que realmente se preocupa em poder passar informação. E a gente vê que a TV Mais é uma emissora que deixa o sensacionalismo de lado e passa a informação para os amantes de futebol. E é a TV que tem credibilidade em todos os segmentos. Em termos da seleção brasileira, corroboro com as suas palavras de que o Alisson ainda não foi testado de fazer aquela grande defesa, uma defesa difícil de mostrar realmente que tem garrafa vazia para vender. O Fagner entrou muito bem, hoje já se soltou mais, foi para a linha de fundo, tendo consciência de fazer o cruzamento certo, seja no chuveirinho, no arco ou para trás, achando o melhor jogador colocado. Felipe Luiz também não comprometeu, um cara que passa segurança, apesar de que ele não tem aquela desenvoltura no ataque, mas é um cara que dá segurança, é um cara que não se compromete. A defesa muito bem postada com o Thiago Silva, que está jogando fino da bola, e a segurança e a experiência do Miranda também, que faz as coberturas certas. O que me preocupa para o próximo jogo da Bélgica, porque o Casemiro não vai poder atuar, e é o volante da equipe direcionando a equipe para a esquerda ou para a direita, com toque, o primeiro toque, o toque refinado, para poder municiar ali, seja o Felipe Coutinho ou o Williams. Né? O Felipe, nas primeiras partidas da seleção, chamando a responsabilidade devido à inconsistência e o desequilíbrio e a falta de confiança do Neymar. Né? O Tite, na primeira partida, ele trocou 6 por meia dúzia, mas depois se tocou porque a crítica foi pesada. Já no segundo jogo ele já tirou o Paulinho, colocou o Firmino, né? E não trocou aquele 6 por meia dúzia como estava fazendo, e tirou o Williams no intervalo, que não vinha bem, colocou o Douglas Costa, que nós perdemos ele devido a uma contusão. Já nessa partida de hoje, o Neymar, depois dos 20 minutos iniciais, vamos dizer, 22, 23 minutos, ele já deu aquele drible que desconcertou, desmontou a equipe do México, a defesa do México, e aí passando aquela sinergia, né, e levantando o alto astral de toda a seleção brasileira, fez um gol, dá credibilidade. O Gabriel Jesus e o Paulinho não está conseguindo manter o mesmo ritmo. Você vê todo mundo remando com força e eles ainda estão ali na lentidão, parece que está no mundo da lua. Só que o Tite, ele não é um treinador, ele é gestor de pessoas. Ele não vai arriscar e tirar o Gabriel agora do time, sabe? Ou tirar o Paulinho para poder ter um desconforto no grupo, não vai perder. Isso até mesmo que ele sabe. Paulinho jogou mal, vai sair. Gabriel Jesus está mal, vai entrar, né, o Firmino. Então, o Neymar voltando já no segundo tempo, fazendo um jogo com mais confiança, indo para cima, não entrando muito na provocação. Deixou de rolar mais um pouquinho, rolou só 30%, 40%. Felipe Coutinho não esteve bem hoje. Eu acho que o Osório, como faz aquelas marcações individuais, botou alguém para colar nele. Mas eu vejo uma equipe do Brasil crescendo dentro da competição. Então, eu estou muito confiante nisso, devido à equipe da Bélgica ter uma defesa mais frágil do que a do Japão, mas tem um ataque rápido, conseguiu reverter, perder de 2-0, vira a partida, tem muita atenção nesse sentido, mas eu vejo o Brasil confiante. E aí, para finalizar, agradecer a você, Frank Forte, a você, Carreiras, né, pelo carinho, pelo respeito, e dizer, nós temos um ano de Copa do Mundo onde nós vamos torcer para o nosso país? Sim, só que é um ano eleitoral e eu tenho legitimidade e legalidade para falar para você que está ligado no futebol. Mais debate, chegou o momento de tirar esses ladrões, safados, vagabundos, saqueadores e usurpadores do dinheiro público. Tá bom? Obrigado pelo carinho e a confiança de vocês. Não troque o voto de vocês pelo prato de lentilha, um saco de arroz, saco de feijão, muito menos um pão com mortadela. Veja quem são os forasteiros, o que vai trazer de benefício para o seu município, tá? Que vocês possam realmente ter essa decisão, porque chegou o momento da gente limpar isso. E eu posso falar com legalidade, tranquilidade, como pré-candidato a deputado estadual, letrado, se qualificando, se capacitando, e vou fazer gestão pública. Então, eu estou preparado para devolver para a sociedade tudo aquilo que proporcionou para mim. Obrigado pelo carinho. Boa, Marcelinho. Grande Marcelinho Carioca. Presença ilustre hoje aqui no nosso Futebol Mais Debate. Acho que engrandecendo demais este programa, talvez um dos melhores aí que nós tenhamos feito nos últimos tempos, pelo menos desde quando eu estou... E olha que... É o projeto veio. E olha que nós fazemos alguns programas bons aqui, viu? Nós fizemos e continuaremos fazendo, se Deus quiser, né? Ao agradecer você pela
audiência de sempre, pela paciência com o Carreiras, tá? Valeu. Dizer que amanhã nós teremos Suécia e Suíça, também Colômbia e Inglaterra, definição dos 2 últimos quadrifinalistas, e aí na sexta-feira, Estamos indo passando no RH agora. Isso aí. Toda segunda-feira é assim. Um dia eu vou, meu. Um dia ele vai nada, rapaz, você arrebenta, você faz o programa. Galera, o cara faz o programa sem o TP. Sem TP, sem roteiro, sem nada. Amanhã tem Suécia e Suíça, vai para os pênaltis, vai ser um martírio desgraçado, mas aí passa a Suécia, e depois à tarde tem Colômbia e Inglaterra. Nós vamos torcer muito para a Colômbia, mas vai acabar passando a Inglaterra. Aí eles farão lá uma outra quartas de final. Coraçãozinho para Vanessa Bonfim, a sua filha Valentina e a Gabi. É isso aí, legal. Como comer essas crianças pizza? Meu Deus do céu. E a gente espera você na próxima segunda-feira com mais uma edição do Futebol Mais Debate por aqui, em alto astral sempre, né? E com grandes convidados, incluindo com o... Você não vai faltar não, segunda-feira, né, cara? Segunda-feira você vai estar aí, né? Não sei. Estarei sim. Bom, se Deus quiser e o Carreiras deixar, eu também estarei aqui na segunda-feira, tá bom? Esperando você. Tchau, pessoal. Abraço. Valeu, tchau.